TimeCast Carol Ruedas, episódio 3. Sejam bem-vindos a mais um TimeCast, o podcast onde a arte encontra a vida e a vida encontra propósito. Eu sou a Time Cruz e esse espaço é seu também. Hoje eu tô aqui com uma convidada muito especial, que eu amo muito e eu tô muito feliz e honrada de ter aqui comigo. Ela é atriz, roteirista, influenciadora, produtora. E eu sou muito fã. E quando eu pensei no podcast, ela foi uma das pessoas, assim, que era da primeira da lista. Eu até falei pra ela, mandei pra ela. Porque ela é uma pessoa muito parceira, que tava comigo junto quando eu mais precisei, no início da minha carreira ali, na novela. E não poderia ser outra pessoa, senão Carol Ruedas! Ei, amiga! Que honra! Eu achei que depois que você fizesse novela, você nunca mais ia falar comigo. Ah, sim! Você acha que eu ia deixar de falar com a atriz anônima menos anônima do Brasil? Achei que você tava muito famosa. Ah, nunca, amiga! Pelo amor de Eu Deus! fiquei muito feliz, muito honrada e feliz de saber que você tem um novo projeto e tudo que você faz eu confio muito. É, e você também. Eu sou muito feliz de ter você como amiga. Isso é um presente que a arte me deu. E poder ter você aqui como convidada e saber um pouquinho da sua história. Porque eu sei um pouco. Porque, gente, é uma loucura. Quando a gente faz preparação, a gente tem que saber um pouco da vida do nosso parceiro de cena. E eu e a Carol, a gente se aprofundou já em várias coisas, né, Carol? Muito. Mas eu tenho certeza que o pessoal de casa tem também curiosidades. E eu também tenho várias curiosidades. Tenho várias perguntas pra te fazer hoje. E eu sei que vai ter muita coisa boa pra gente contar hoje no meu episódio, que vai ser com você, especial, muito especial. E eu queria começar esse episódio sabendo, antes de em vez de eu te apresentar, eu queria saber quem é a Carol Ruedas. Eita! Se você puder comentar, assim, falar um pouquinho pro pessoal que tá em casa, quem que é a Carol Ruedas, começar, assim, o nosso podcast. Oi, Pode gente. começar. Bom, eu sou uma pessoa que sempre fez de tudo. Então, como primeira formação, eu fiz letras, fui professora por mais de 10 anos, tenho muitos alunos espalhados pelo Brasil. Olha, não, gente, então volta, vou botar professora, roteirista, influenciadora, escritora, atriz e professora, produtora. E eu me reconheço muito como... Mas sabe o que eu falo? Eu falo que quem deu aula pro 6º ano é capaz de fazer qualquer coisa. Amiga, pior que é verdade. É por isso que eu tenho tantas profissões, entendeu? É verdade. Sabe que eu dei aula antes de focar totalmente minha carreira pra atuação, eu dava aula de dança. Ah, é? E eu dava aula pra criança, tipo, no Baby Class, 4, 5 anos. Cara, aqui é uma criança, escola. Você dá aula na escola, mas é uma escola pra vida. Porque você é capaz de tudo. E esses dias eu até tava falando pra filha da minha mestre da dança, assim, que ela também foi fazer direito e tal. Ela perguntou assim, mas o que você acha que te ajudou? Foi o teatro? Eu falei, cara, o teatro ajuda muito nessa exposição, mas acho que dar aula... Muito. Ajuda muito mais, porque você tem que administrar ali a sala e você se expõe totalmente, né? Total. E assim, eu vim de uma família de professores. Então, minha mãe é professora, quase todas as minhas tias são professoras da parte da minha mãe, tenho primas professoras. A única coisa que eu sabia que eu não queria fazer era dar aula. Mas eu fiz letras e acabei dentro da sala de aula. Mas o professor, ele é um ator, né? Então, Total! A minha carreira começou aí, mas eu sinto que eu atuei muito. E eu colocava os meus alunos para viver o meu sonho. Então, a gente fazia muitas peças juntos, sarau, tudo que era muito artístico. E eu fiz teatro desde 2004, desde que eu tinha 13 anos. Mas, profissionalmente, eu não vivia disso, porque eu morava em Jaguariúna, né? Não tinha como. Ah, mas você começou em Jaguariúna, né? Eu comecei a estudar. Lá. Sim, comecei A arte, lá. assim, a atuação. E aí depois fui pra Campinas e fiquei fazendo entre Jaguariúna e Campinas, que quando eu mudei pra Jaguariúna, nem teatro, o espaço físico existia. Foi construído quando eu estava no 3º ano do ensino médio. Eu comecei a fazer teatro em um lugar que não era um teatro, assim. A gente apresentava em auditório, coisas assim, rua. E aí eu conciliava as duas coisas, mas o que a minha carreira, né, iniciou, assim, o que me dava dinheiro na época, era ser professora, porque eu fiz letras. Então, nessa época, eu já escrevia, mas eu era professora de redação. E tinha ênfase, porque letras tem ênfase em alguma coisa, né? Tinha. Português, inglês, não tem? Tinha. Eu fiz letras espanhol. Olha...
é diferente, né? Mas eu acho... eu sempre gostei muito de espanhol, uma grande fã de RBD, mas... Eu sou eu. É total. E também, eu sou Ruedas, né? Por favor, eu tinha... É! obrigação. Então, eu sempre gostei muito, desde que eu era criança. E quando eu entrei na faculdade, eu acabei fazendo proficiência, porque aí eu pulei muito e terminei letras espanhol. Mas uma coisa que as pessoas não sabem é que, pelo menos na Unicamp, tem 3 áreas, assim, que você pode fazer o seu TCC. E o meu é teoria literária, linguística e linguística aplicada, que é na sala de aula, educação, etc. E eu resolvi fazer isso porque eu gostava sempre de mostrar para as pessoas, de estar com as pessoas, né? Então, na sala de aula foi muito gostoso, assim, estar com os alunos. E eu só parei na pandemia de dar aula em escola. Mentira, Carol. Foi. Gente, essa parte eu não sabia. Só parei na pandemia. Aí Você eu deu aula voltei até a pra São Paulo. pandemia? Até a pandemia. Mas quando você saiu da escola, você já fez faculdade de letras, então? Foi, porque meu pai, ele me deu um conselho, que na época eu odiei, mas Sempre, que né? A gente era sempre melhor eu não fazer artes cênicas. Primeiro porque era integral na Unicamp, eu sempre trabalhei. Segundo porque ele achava que eu precisava ter uma outra carreira. E hoje eu tenho certeza que ele tinha toda a razão, porque ser artista no Brasil é muito difícil. É. Se eu tivesse feito só artes Infelizmente, mas... Se eu tivesse feito só artes cênicas, eu ia ter que procurar outra carreira depois para me sustentar, que é o que muitos amigos nossos fazem Sim. quando chegam ali e veem que não conseguem se sustentar sendo atores só. É o famoso plano B, né? Mas aqui nesse caso, eu sempre chamei de plano A, B, porque eu tinha os dois juntos, né? Não Sim. queria deixar nenhum de lado. É. Mas eu resolvi primeiro me ambientar financeiramente para depois conseguir voltar. E aí sim fazer o que eu queria fazer aqui em São Paulo, né? Eu saí de São Paulo quando eu tinha 12 anos, que meus pais foram pro interior. E voltei para São Paulo na pandemia. E aí sim eu pude voltar a ser atriz. Você era de São Paulo, daí foi pra Jaguariúna Isso. e depois voltou pra São Paulo. Exatamente. E nesse meio tempo, assim, nessa trajetória, como que a arte te encontrou? Como que foi essa, ai meu Deus, sou artista? Eu não sei, assim, eu sempre gostei, eu acho que a arte primeiro me encontrou escrevendo. Eu sempre gostei muito de escrever. Então, eu lembro que a primeira coisa relacionada a teatro que eu escrevi foi uma peça do Monet na escola quando eu tava na 6ª série. Assim. Vou fazer um trabalho, vamos fazer uma peça então do Monet, eu vou escrever uma peça sobre a vida dele. Gente, 6ª série, o que a pessoa sabe do Monet da vida? Vamos escrever uma peça. Tudo que uma criança é capaz de escrever. Mas, amiga, eu nem sei se eu sabia quem era Monet na 6ª série. Eu acho que na 5ª série eu tava fazendo uma peça do Patinho Feio. Eu era um pouco nerd. Carol, pelo amor de Deus. Eu era um pouco CDF. Caraca! E aí eu percebi que eu amava. Eu falei, nossa, eu sempre quis fazer teatro, mas não tinha, assim, perto da minha casa. Eu falei pra você, né? A gente veio gravar e eu falei, eu morava no Jaguaré e eu estudava em outra cidade, que é do lado, mas é Osasco. Então, minha mãe não tinha dinheiro também pra me pôr no teatro. Eu fui fazer teatro em Jaguariúna. Que uma professora da Unicamp chegou, ofereceu na minha escola. E aí eu comecei a fazer teatro na escola, que eu ando em 2004. E aí eu entendi que era isso que eu gostava de fazer. Mas quando você escreveu a peça, você atuou ou você só foi roteirista? Eu atuei também, mas eu não lembro quem eu fiz. Provavelmente o Monet, porque, né, se eu que escrevi, eu que queria era fazer protagonista. Eu lembro que eu coloquei eu vou escrever uma história pra eu ser... Amiga, desde essa época, tendo que escrever meus próprios papéis. Olha! Pra você se escalar! Que saco! Mas é isso, autônoma. E aí foi isso. Mas eu acho que surgiu porque meus pais, aqui em São Paulo, sempre me levavam pra ver muita peça. Desde pequenininha? Desde pequena, que tem muita opção, né? Então eu lembro dos meus pais me levarem muito em Sesc, em peça do SESI. Eu lembro de assistir peça do Castelo Rá-Tim-Bum. E você sabe que eu acho que realmente, assim, quem tem a sorte, porque isso que é uma sorte, quem tem pais que incentivam, né? Porque eu lembro que quando eu era criança, meus pais também sempre me incentivaram eu sou de Santa Catarina e lá é muito forte a dança, por causa da Festival de Dança de Joinville. E eu lembro que eu tinha 3, 4 anos, eles já me levavam pra assistir festival, dança, balé e teatro na praça e coisa, tudo assim, e a gente acaba consumindo e enchendo os olhos, porque a criança que não tem o contato com a arte é um pouco mais difícil, ela vai ter o contato, não é que ela vai deixar de ser artista, mas ela se ela tiver vocação, né, porque é uma vocação que você tem que ter para ser artista,
E ela vai ter o contato depois, ela vai, nossa, isso aqui faz parte de mim. Só que quanto mais cedo ela tiver o contato, melhor vai ser. E é tão lindo quando os pais incentivam desde novinho, E né? é muito importante que exista esse acesso de maneira gratuita, sabe? A gente tem Ai, que São ter- Paulo, I love São Paulo, porque São Paulo é tão bom pra Porque a isso, gente né? consegue encontrar. Se a gente não tem a arte democratizada, no sentido de um pai poder levar um filho de graça num teatro ou com preços muito baratos no final de semana, Sim. a gente não atinge Não. todas as camadas. Os meus pais, eles nasceram e foram criados em Carapicuíba. Quando eu Aqui! nasci, aqui do lado. É. Quando eu nasci, a gente estava aqui no Jaguaré, mas não é como se a gente tivesse uma condição de vida que daria pro meu pai ficar pagando pra eu assistir um musical da Sim. Broadway todo final de semana, É entendeu? impossível, Não tinha gente. condição. Eu até tava. É fora do comum, né? É fora do comum. E é lógico, a gente sabe o preço, quanto custa. Você É, vai uma ver, produção, mas uma é coisa porque é isso que eu imensa. falo, porque não tem incentivo. Porque se tivesse É. mais incentivo, a gente teria também mais acessibilidade pra assistir, as coisas seriam mais acessíveis, enfim. Total. Mas ainda que tem alguma coisa, né? Que Tem. Hoje a gente tem. Mas é o que você falou, o privilégio de estar também numa capital. uma capital. Porque lá em Jaguariúna era muito difícil. Eu conheci um grupo de teatro, que é o Grupo Já, que existe há muitos anos em Jaguariúna. Na verdade, que resiste há muitos anos em Jaguariúna, mesmo sem incentivo. E como que foi quando você foi pra Jaguariúna, que foi... Até então você só tinha esse contato com o Sim. teatro assistindo. Aham. É engraçado, porque eu tenho certeza que teu coração já pulsava, assim, Muito, né? muito. Eu sei porque eu era assim também. Quando eu ia assistir, eu me imaginava no palco, mesmo Aham. sem estar. E como que foi esse contato, quando você foi pra Jaguariúna e teve esse contato com o teatro e começou a estudar? Então, Lá. o que me pegou, na verdade, quando eu fui pra lá, é que eu não tinha mais como assistir. A gente não tinha tanta oferta de peças acontecendo perto. Ai, Em Jaguariúna não tinha nem sequer teatro quando a gente se mudou. Se quisesse, tinha que ir pra Campinas. Então eu comecei a me sentir. Eu senti saudade disso, de viver isso. Porque eu sinto que, como plateia, a gente também vive, né? Um pouco Muito. do teatro. Eu senti saudade de viver isso e eu acho que foi isso que me impulsionou a querer fazer. Porque como não tinha, eu falei, então a gente vai ser muito legal se a gente puder fazer. Aí quando chegou essa professora nessa escola que eu estudava e falou que teria essa possibilidade, aí eu falei, então é isso. Eu acho que o que eu tava sentindo falta não era necessariamente assistir, Mas eu era precisava vivenciar, tá lá, né? de cima do palco, né? Ao contrário. Sim, é o contrário. Não, E aí comecei. imagina. E daí... Tá, você vivenciou isso. Uhum. E como foi pra você quando você percebeu, assim, que a arte era sua vocação, que isso era o que você queria viver da sua vida? Quando que isso aconteceu? E como que foi isso, assim? Porque é um baque quando isso acontece, né? Principalmente na vida do artista, porque é difícil hoje no Brasil. É muito desafiador ser artista no Brasil. E os pais, querendo ou não, eles têm um pouco de expectativa, que nem você falou, que seu pai falou assim, Sim. você tem que ter uma profissão. Total. Então, como que foi? Quando que você chegou à conclusão, assim, que falou, cara, eu vou ter que viver da arte e é isso mesmo, eu amo isso. E eu quero ser atriz, quero ser escritora, quero ser roteirista, quero ser produtora, quero ser... quero ser artista! Quero ser artista. Eu acho que foi quando eu desisti. Porque, assim, eu comecei a fazer teatro ali, enquanto isso eu era adolescente, criança. Aí eu entrei na faculdade, continuei fazendo teatro. Teve uma época que eu pegava 7 ônibus. Porque eu morava em Jaguariúna, estudava na Unicamp. Aí tinha que pegar ônibus pra Unicamp, da Unicamp ia pro teatro, do teatro voltava pra minha casa. Você estudava na faculdade e daí ainda... Ia pro teatro de noite. E aí, Caramba, Carol. nessa época, tava mega cansativo, assim. E aí, eu ficava, mas será que eu quero fazer isso mesmo? A faculdade, né? Será que eu não quero, sei lá, transferir? Ou mudar só para artes cênicas? Porque eu sentia muito falta disso. Apesar de gostar muito de literatura, que também é arte, né? Então, acho que isso me segurava bastante. Aí, em 2011, minha mãe teve câncer. E aí, em 2011, eu fiquei muito assustada. Eu tinha um irmão muito novo. A gente não sabia como as coisas iam acontecer, virou uma loucura minha vida, inclusive na faculdade. E aí eu entendi que não dava para continuar o teatro nessa época. Quando minha mãe sarou, 2012, eu falei, eu vou voltar para São Paulo. Eu tava decidida, porque eu acho que isso mexeu muito comigo. Não só o fato da minha mãe ter ficado doente, a possibilidade de perder minha mãe, mas a minha mãe mudou também, porque ela entendeu que ela podia perder a própria vida a qualquer momento. E eu me coloquei no lugar dela e pensei, por que eu tô deixando de fazer? Não é porque eu tô fazendo alguma coisa que eu não gosto, mas deixando de fazer uma coisa que eu gosto tanto. Vou voltar para São Paulo em 2012. Aí minha mãe teve uma recidiva do câncer. E aí eu falei, não é possível, eu vou desistir então, não tem condição.
E aí eu parei com o Uhum. teatro, falei, preciso me formar. Falei, não, pensei, preciso me formar. Porque eu preciso ter uma carreira. Não sei até quando vou ter meus pais, não sei o que vai acontecer nos próximos dias. Tenho um irmão muito novo, meu irmão. Quantos anos ele tinha? Ó, eu tinha 20, meu irmão é 10 anos mais novo que eu. Ele tinha 10, 11. Meu assim. Deus, era muita responsabilidade Muita. pra E aí, 20 e anos. aí, não que meus pais colocavam. Meu pai tentava dar a maior segurança, mas eu me colocava essa responsabilidade. O que vai acontecer, entendeu? Se minha mãe morrer agora, por exemplo. Então, isso me colocou muito o pé no chão. E eu entendi que, pra ter o pé no chão, eu não podia mais brincar de atriz. Que era essa impressão que eu tinha. Porque não me dava dinheiro isso. É que, na verdade, é a forma como culturalmente Visto. é visto. Então, a gente mesmo tem esse preconceito. Uhum. Porque a gente ama, quer viver disso, mas nem a gente acredita. Não. Principalmente no início. É lógico, e nessa época ainda, que eu era super nova, assim, eu falo, pô, meu irmão era uma criança, mas eu tinha 20 anos, o que é 20 anos agora? Eu olho pra trás, assim, eu me achava mega adulta, mas eu olho pra trás, Nossa, eu coitada, tava falando. sabe? Exato. Você tem quantos anos hoje, Eu Carol? tenho 33. É 32, assim, eu tenho a mesma idade que eu. E é exatamente isso. Eu tava mesmo falando com uma amiga minha agora, que, cara, quando a gente tem 20, 22, a gente não sabe nada Não. ainda, né? E daí, quanto mais. Imagina quando a gente tiver uns 40, E a a gente gente vai, acha a gente que vai gravar sabe. de novo um podcast e a gente vai falar De 10 em 10 anos eu de volto 10. aqui. Não, vai voltar antes, vai voltar antes, amiga. Mas a gente vai pegar o antes e o depois, porque a gente vai mudando muito de tempo em tempo. Muito. E cara, se eu olho pra trás, assim, de 10 anos atrás, eu penso, caraca, quem era eu, né? Não É tem outra como. pessoa. E você falou, né, que quando a gente entende que ser artista ou ser atriz, no meu caso, era minha vocação, e que dói, etc. Eu acho que foi isso que aconteceu, porque daí eu adormeci o sonho e vivia o meu sonho através dos meus alunos, fazendo as peças, dirigindo as peças para eles, sempre colocando projetos muito legais. Sim. Mas não é o suficiente. Aí Não. quando deu 2019, um pouquinho antes da pandemia, eu tive depressão. E eu não entendia muito bem quais eram o conjunto de coisas que estavam piorando a situação, né? Porque a gente sabe que, enfim, depressão é uma doença, muitas vezes a gente não encontra não é uma causa específica. Mas eu tratava, eu fazia, passava sempre fiz terapia, sempre me tratei, na época até tomei remédio. E aí eu entendi na pandemia, que foi no ano seguinte, que eu tinha que mudar alguma coisa. Foi o segundo choque que eu tive. O primeiro foi minha mãe. Sim. Tipo, a gente tem que viver porque a gente não sabe o que vai acontecer. Uhum. O segundo foi a pandemia, porque foi a coisa mais, enfim, insana. Tinha muita gente morrendo e o mundo inteiro nessa situação. E aí eu me prometi que se eu saísse da pandemia viva, se o mundo não acabasse, eu ia voltar para São Paulo e eu ia voltar atrás do meu sonho, ia voltar a ser atriz, porque assim, nunca deixei de ser atriz, mas ia voltar a atuar, né? Uau. E aí foi por isso que na pandemia eu parei de dar aula e aí voltei para São Paulo. Ô, Carol, mas agora, só aproveitando isso aí, nem tava no meu roteiro aqui, gente, porque eu sou atriz, eu preciso de um roteiro, né? Mas aproveitando isso, né? Porque hoje tem tanta gente em casa sofrendo com depressão e por talvez não estar fazendo o que ama. Sim. E o que você falaria, já que você já passou por isso, assim, pra quem tá em casa e um conselho que você daria, assim? Tipo, por ter conseguido superar isso. Porque, é claro que a gente tem nossos altos e baixos, todo mundo, né? E até pra gente que é ator e usa e trabalha com as emoções, é super comum isso. Às vezes o Sérgio, que é nosso preparador, eu até falo pra ele, Sérgio, meu Deus do céu, eu não sei o que tá acontecendo, é muita emoção. Será que eu tô depressiva? Será que o que tá acontecendo? Porque a gente tem esses altos e baixos, né? Que a gente começa a se questionar muito. Porque a atuação é um mergulhar dentro de si, né? Sim. Então, os questionamentos são imensos. Mas eu acredito que cada dia que passa é um superar. Então, você que já passou por isso e já superou muita coisa, o que você diria, sabe? Para as pessoas que estão em casa e não veem luz no fim do túnel. Porque você saiu. Você saiu de Jaguariúna, veio pra São Paulo, falou, vou viver minha carreira, vou viver meu sonho. E tô aqui. E, cara, você tá aí. E por mais que a gente ainda almeje chegar em algum lugar, a gente já chegou em algum lugar, né? Então... Bom, eu acho que assim, a gente tem a impressão que a depressão é quando a gente tá num buraco muito fundo e sem luz.
Só que muitas vezes não é isso. Muitas vezes é quando você só vê uma possibilidade, que é o que eu sentia. Então, eu só entendia que eu só podia dar aula naquelas condições que eu estava dando, viver esse tipo de vida que eu vivia, que já tinha passado, que eu já sentia que eu estava velha, com 25 anos, que eu não tinha outras opções, que era tudo muito cinza e, enfim, que não tinha saída. Basicamente. Então, a saída não necessariamente é você... Porque, às vezes, a gente tá deprimido, mas a gente tá funcional ainda. Então, você sai da tua casa, você vai trabalhar, você volta pra tua casa, você não percebe que você tá assim. Você precisa de ajuda muito para você se entender que você é capaz de virar uma rua, sabe? Você tá seguindo na mesma rua, e aí quando você passa pro tratamento, ou se você precisa tomar algum tipo de remédio, você segue o tratamento que o médico te pede, é como se você começasse a enxergar outras possibilidades que hoje você não enxerga. Eu acho que eu precisei de ajuda para conseguir silenciar todas as certezas que eu tinha na minha cabeça até aquele momento, de que, bom, eu sou formada, essa é a minha carreira, eu preciso ganhar dinheiro assim, até o fim da minha vida, porque é isso que é ser adulto. E aí, quando eu consegui silenciar essas coisas que estavam na minha cabeça, aí sim eu consegui pensar em novas possibilidades. Então, se você se sente, sei lá, você está preso na própria vida, não como se você não conseguisse sair da sua casa. É lógico que às vezes a gente tem casos muito mais profundos, né? Que você não consegue tomar banho. Eu também tive momentos, assim, muito tensos. Mas, às vezes, você tá no piloto automático. O sentido que a tua vida tá no piloto automático, tem muitos caminhos que a gente não consegue ver. Por isso que a gente precisa de tratamento e ajuda, pra gente conseguir enxergar esses outros caminhos. Eu acho que pede ajuda, né? tem que pedir ajuda. Assim, é como se você tivesse com qualquer outra doença. Como se você tivesse com uma amidalite muito forte. Como se você tivesse com uma doença que você precisa ir no hospital e se tratar. A depressão é isso. Porque tem doença. cura, tem cura. tem luz no fim do túnel, Sim. né? Você não acabou. Não necessariamente assim, cura, mas ela tem controle, né? Controle, a gente consegue enxergar e viver, e tem muitas possibilidades, assim. Exato. Muitas possibilidades. Que é o que eu falei, a vida é altos e baixos e a gente vai indo e vai seguindo, porque o negócio é seguir. É isso. A gente não pode parar, né? Ou parar, quando eu falo assim, o parar necessariamente não é descansar, né? Descansar. A gente precisa descansar. Desistir, não é desistir, é descansar. Então, o parar não é não descansar. É descansar, mas não desistir. É isso, né? Exatamente. E o que... Uma dessas causas a gente já sabe, você já contou, mas o que dirigir, escrever, dar aula muito nova, o que te fez... O que causou na tua vida, assim, essas responsabilidades? Porque foram responsabilidades muito, né, muito grandes, muito novas, Sim. sabe? O que isso te causou, assim? Eu acho que me fez conhecer outras realidades muito diferentes da minha realidade. Me fez ser um pouco mais empática, sabe? Conseguir me colocar no lugar das outras pessoas também. Mas uma coisa que eu acho que foi bom, eu não me arrependo de nada na minha trajetória. Por exemplo, de repente, se seus pais não tivessem mudado para Jaguariúna, você tivesse ficado em São Paulo, por muitos anos eu pensei isso. Será que eu não seria atriz desde o começo? Eu teria continuado a ir no teatro, etc. Mas eu acho que as coisas aconteceram por uma razão. Eu sinto muita saudade da sala de aula. Muita saudade dos meus Carol? alunos. Eu costumo dizer que eu amava dar aula, eu amava os alunos. E o melhor da escola, porque muitas pessoas falam, nossa, mas adolescente é difícil. Para mim, o melhor da escola eram os alunos, o pior era todo o resto. Os adolescentes eram os melhores. Sim, é sempre o melhor, porque o que é todo o resto? É toda a responsabilidade, o sistema, é tudo que precisa ser seguido, o que se espera de você e das pessoas. Uma coisa que me fez desistir de dar aula foi ver os meus alunos, às vezes alunos que eu dava aula desde o 6º ano, no 3º ano, completamente apáticos na câmera, tristes, assim, porque era um momento de pandemia que ninguém nunca tinha passado por isso. Então, imagina a cabecinha deles. Alunos que, sei lá, tinham sonhado com formatura, tinham sonhado com viajar, e de repente tinham parentes morrendo e tinham medo e muitas inseguranças. Então, e eu estar na posição de precisar continuar passando matéria para eles, porque o sistema cobrava isso, porque eles tinham que passar no vestibular. Então, isso era muito difícil. Então, eu acho que essas experiências me fizeram valorizar mais os momentos em que a gente não está sendo cobrado. Sim.
E também botar alguns limites nessas cobranças que a vida acaba impondo pra gente. É muita cobrança. E eu acho que mais do que a cobrança que a vida faz, eu acho que a autocobrança também é uma coisa que... Nossa, mas essa aí eu não consegui me livrar completamente, não. Então, por isso que eu tô falando. Hoje, 10 da manhã, É, por isso que eu tô falando. Porque, cara, a autocobrança é o pior de todos. pior de Porque todos. e eu acho que a autocobrança ela também é alimentada pela cobrança, né? Aí que total. tá. Não vem do nada, né? A gente não é ruim com a gente porque a gente quer. Exatamente. Então, imagina, na situação que você tava naquela época da pandemia e uma incerteza muito grande. Eu nunca me esqueço que quando estourou a pandemia, eu cheguei na minha terapeuta e eu falei assim... Falei, a Vanessa, né? I love you so much, Vanessa, saudades. Ai, te amo, Karina. A Vanessa. Eu cheguei pra Vanessa e falei assim... Vanessa, agora, meu Deus, a gente não sabe o dia de amanhã, né? A gente não tem controle de nada. Daí ela olhou assim, time, posso te falar uma coisa? A gente nunca teve. Daí eu fiquei em choque, assim, sabe? Tudo bom? Foi tipo Acabou isso. a terapia, querida. Acabou a terapia, pode você. voltar pra casa. Eu olhei pra ela assim, ela falou assim, time, a gente nunca teve controle de nada. Que loucura. Daí só que a pandemia, ela veio dando uma, né, a gente teve que fazer terapia, a gente evoluiu em 2 anos, vamos supor que foi bem forte, né, a pandemia, porque até hoje a gente colhe resquícios. A gente evoluiu em 2 anos, coisa que a gente evolui em 20. A gente, né, emocionalmente, mentalmente, mas eu tudo. desevoluí também, viu? Nossa Senhora, quantos passos eu dei para trás na pandemia, de medo. Então, mas é por causa disso. Mas é coisas que a gente ia demorar muito tempo pra mexer, né? Pra mexer, a gente teve que mexer tem 2 anos ali que teve que... Os primeiros 6 meses foi pior ainda, né? Foi muito intenso. Muito louco, né, gente? Porque pra mim, 2020, parece que foi ontem. Foi ontem, já faz 5 anos. Eu perdi a noção do tempo, assim. Foi uma coisa muito absurda. Sim. Se for ver, faz 5 anos já que eu voltei pra São Paulo, que eu tô, enfim, 100% dentro focada, da carreira. Né? E como foi vir pra São Paulo, Carol? E o que te fez, assim, quando você chegou em São Paulo, você falou assim, vou focar no audiovisual, vou focar no teatro, vou focar na minha carreira. Como que foi isso, assim, então, esse recomeço, na verdade, né? Porque pós-pandêmico. Como eu tive muitos momentos de parada, né, do teatro, de cursos, algumas interrupções, eu tinha muitos cursos livres, mas eu não tinha uma faculdade, um curso técnico, então eu não tinha meu DRT ainda. Você não tinha o registro. Eu não tinha o registro. Então, o meu objetivo, quando eu voltei, meu primeiro objetivo era tirar o registro, afinal, eu não era uma pessoa famosa, não ia conseguir meu registro por outros meios. Então, eu precisava conseguir de alguma maneira. Eu acho que é muito importante dizer que não foi só eu decidir vir para São Paulo. Nunca tive condição, nem a minha família, de eu decidir de um dia para o outro vir para São Paulo. Na verdade, eu tive que me planejar financeiramente. Eu só vim porque eu estava com outro emprego. Eu fui pro corporativo, eu mudei de carreira. Não é que eu, você veio sozinha? E você veio sozinha? Não, o Thiago, o meu marido. O marido já estava com ele? E veio comigo. Meu Deus, 100%. Thiago. Carol também tem um Thiago, gente. Thiago são vidas mesmo. Ele se demitiu e acreditou em mim. Ele falou, tudo bem, a gente vai. Meu Deus, Carol, não sabia que o Thiago veio assim ele também. Ele veio assim. E o emprego que eu vim, eu virei revisora de texto, né? Numa empresa. Sim. Por conta de uma grande amiga de infância que, enfim, trabalhava nessa empresa e me colocou. Inclusive, um beijo, Lid. E aí eu virei revisora e isso me possibilitou estar aqui. E eu pensei, bom, agora sim eu consigo fazer teste, porque eu tô em São Paulo. Eu vou conseguir cumprir demanda de agência. Eu posso entrar em temporada de teatro, porque aqui tem mais possibilidade. Enquanto eu trabalho 9 horas por dia. Então, eu voltei para São Paulo trabalhando 9 horas por dia, entrando às 7, saindo às 5, indo direto pro teatro e ficando até às 11, muitas vezes. Então, assim, os 2 primeiros anos foram muito intensos para que eu conseguisse tirar meu DRT. E aí, no momento que meu DRT saiu, aí eu fui estudar só audiovisual. E você tirou o DRT numa formação ou você fez vários cursos livres? Eu já tinha muitos cursos. Eu precisava de horas de atuação. Eu tinha feito algumas peças já, eu precisava de mais peças. Então, eu entrei no grupo e fui fazer teatro. Que legal. Teatro. Então, eu ensaiava todo dia. Tinha apresentação ali 2,
3 vezes no ano, fiz umas 5 peças de teatro, juntei tudo, mandei no Satete e eles me deram meu DRT porque eu já tinha a quantidade de horas corretas. Então, Sim. eu fiz o processo certinho. Eu não achei que tinha sentido eu começar... Sim, eu não uma tinha nem formação. dinheiro, gente, vamos ser sinceros, não tinha nem dinheiro. Pra pagar 3 anos de um curso técnico, que é muito caro. Qualquer curso de ator é muito Não, caro. em São Paulo É um mesmo. absurdo. Que quando eu cheguei aqui também, porque foi bem pós-pandemia, quando eu Aham. vim pra São Paulo. E eu já tinha o registro profissional, porque eu Sim. me fiz lá com 19 anos. Só que eu voltei, eu também era atrizona de teatro. E eu voltei todos os meus estudos pro audiovisual. Sim, Porque eu pensei, cara, no teatro, na pandemia, quando os teatros fecharam, não tinha. eu fiquei em choque. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Que o teatro fechou? Tanto de peça que eu vi online dos outros, É. mas assim, só eu via, né? Porque Exato. só a gente se assiste. Só a né? gente se assistia, porque ninguém queria assistir os filmes que salvaram. Mas, É. assim, daí foi onde eu me atentei e comecei a estudar a interpretação pra câmera, Foi né, eu pra também. audiovisual. E eu cheguei em São Paulo e é surreal Qual de foi o primeiro caro. lugar que você foi? Eu fui pra IC, Academia Internacional de Cinema. Eu fui. E pra Fátima Toledo. Eu fiz o mesmo caminho. É? O Tu também mesmo foi pra caminho. IC? Eu fiz alguns cursos, tinha feito alguns cursos online, então online eu fiz o da Estrela Strauss, Ah, legal. que foi o primeiro, acho que foi o primeiro que eu fiz aqui. E também fiz com uma diretora de elenco que chama Diana Galantini, que era um curso bem Aham. legal, e com o Felipe Vidal, que era da Cal. Então, esses online naquela época que não tinha aberto ainda, porque eu cheguei aqui em São Paulo, não tinha aberto nada ainda, era 2020, Sim. tava tudo fechado. Então, eu fui fazendo isso online. Quando abriu, aí eu fui pra IC e pra Fátima. É, No mesmo eu fui caminho. também, aí sei Fátima, porque eu pensei, audiovisual, e eu comecei a fazer pesquisa e tudo. Aham. E ali que eu levei um choque, assim, porque eu também queria fazer, como eu já era formada, eu pensei em fazer uma pós-graduação, e daí eu comecei a pesquisar umas faculdades, e eu fiquei, meu Deus, gente, é surreal de absurdo, caro. absurdo. Não tem noção. Porque, e eu não tô. Não é uma crítica, porque eu sei que é caro, É lógico. né, produzir. Pô, a Não, gente e tem produz, muito às vezes ator a que gente só vai ganha ver. dinheiro assim. É. Porque muitos professores são inclusive atores Atores, incríveis, sim. entendeu? Então é assim que as pessoas ganham dinheiro. Mas é muito caro. É muito caro e a gente que não, né, fica... Mas, enfim, é um meio ali, né, Uhum. que a gente tem que se aperfeiçoar, porque são várias técnicas. O teatro, ele conversa com a câmera, mas são distintas, interpretações muito distintas. diferente. Cinema é diferente de novela, que é diferente de teatro, que é e assim vai, que é diferente de rede social Total agora. diferente de rede Meu social. Deus do céu, é tudo diferente. A gente tem que ir se moldando e estudando. É isso. Mas nessa trajetória, Carol, assim, que você já dirigiu, já escreveu, já atuou, já protagonizou, enfim, já fez tanta coisa que eu admiro a tua trajetória, mas o que te move, assim, na arte? O que mais te move, assim, sabe? Que pulsa o teu coração e fala, caraca, eu amo dirigir, eu amo atuar, eu amo escrever. Eu acho que são coisas diferentes em cada um deles, mas quando eu vejo que fez a diferença pra alguém. Então, assim, se eu fizer um vídeo no meu Instagram sobre algum assunto, e aí alguma pessoa me mandar uma mensagem sobre isso e fala assim, nossa, foi importante, tava precisando ouvir isso. Eu fiz a websérie Surpresa, né, que foram 2 Sim. temporadas online. E uma coisa que as pessoas não sabem é que os meus livros, a maior parte dos meus livros, eles são literatura para jovens adultos. Não é para jovens adultos, todo mundo pode ler. Mas essencialmente, os personagens são jovens adultos e é sobre mulheres que amam mulheres. E aí, por quê? Porque eu dei aula, né, no ensino médio para muitas pessoas. Uhum. E aí, sentia muita falta de encontrar, sei lá, um conto de Natal que não fosse um casal hétero, por exemplo. Sim. E aí eu escrevia esse tipo de história. De uma maneira muito, muito respeitosa para que essas pessoas pudessem ler. Quando eu fiz a Surpresa, a websérie, eram 2 meninas que se conheciam online. Eu recebi para mais de 40 mensagens de meninas nas casas delas que me agradeceram e falaram, Carol, me sinto muito sozinha, não posso contar com ninguém. Isso E tá elas me se acolhendo sentiam muito nesse momento. representadas. Tô me sentindo muito, tô amando ver a história. Eu me vejo muito em você, ou eu me vejo muito em você não, na Júlia, ou na Isabelle, que era outra personagem. E quem que fazia essas personagens? Da primeira temporada de Surpresa, era só eu e uma amiga, a Larissa, que era do teatro, que fazia teatro Aham. comigo. E aí gravava cada uma na sua casa, eu escrevia o roteiro, ela gravava
gravava lá, eu gravava na minha. E aí eu editava e fui postando. E aí no TikTok deu muito alcance. Então eu acho que o que me move é justamente quando chega nas pessoas e faz a diferença na vida delas, entendeu? Eu lembro de um dia que eu chorei muito na pandemia de emoção. Foi quando eu tinha soltado o meu primeiro livro, assim, na Amazon. E aí um dia... Foi na pandemia. Foi na pandemia. E você se viu escritora, assim, você escreveu o Não, eu livro? sempre escrevi. Eu já tinha publicado Sim. com 16 anos, assim. Você publicou seu primeiro dois, livro com 16. Eu tinha 2 físicos, mas foi o meu primeiro digital, que eu publiquei na Amazon. Que Carol, tu mais pessoas. publicou com 16 anos 2 livros, já tinha... O primeiro com 16, o segundo com 21. Gente, mas era ruim, assim. Eu considero ruim, mas Ah, sim. para, Carol! Pelo amor de Deus, tem gente com... Eu espero publicar o meu antes, mas tem gente com 70 anos sempre foram que fala, romances. vou publicar e não publica. Caraca, mano, sempre com foram 16 romances. anos. Que disruptiva, meu Deus. Foi. De onde você tirou, assim, eu vou publicar um livro? Porque eu tava no 3º ano e eu não gostava de dar aula de matemática, com todo respeito à matemática. Eu era boa, mas eu não gostava. E aí eu ficava escrevendo no caderno, comecei a escrever, inventar uma história, comecei a escrever no caderno, e aí chegava em casa e digitava. E minha mãe entrava lá e falava: "O que você tá fazendo nesse computador?" Eu falei: "Mãe, tô escrevendo um livro." E ela não botava fé. "Carolina, não vai ficar nesse computador." Aí era férias, minha mãe levava o cabo do computador. Isso é coisa de gente muito idosa. Mas ela levava o cabo do computador, porque daí eu não conseguia acessar, né? É Sem o porque cabo não dava. essa é a geração que tá aí, não sabe nem o que é cabo de computador, né? E se a mãe levasse o cabo, não ia acontecer nada pra essas pessoas, porque tem o celular, mas pra mim acabava. E aí, um dia eu cheguei pra ela e falei: "Mãe, acabei." E ela falou: "Acabou o quê?" Eu falei: "O livro." Ela: "Não é possível, cara, é verdade." Como assim? E aí ela viu, e aí a gente foi atrás de uma editora. É muito difícil também editora, então a gente fez uma publicação semi-independente. Lá em Jaguariúna, fizemos o... Como chama? A tarde de autógrafos. No teatro Meu que tinha Deus aberto. do Saiu céu. no jornal da cidade. Foi super legal. Carol! Mas eu acho que a galera da minha sala me via muito esquisita, sabe? Porque quem fazia isso com a cidade? Ah, para! Eu tô te vendo esquisita com 30 anos. Já Acho que eles pensavam: Imagina "Meu Deus, eles com 16. quem é essa estranha, sabe?" Gente, que orgulho, Carol! Pois é, e aí por isso que eu gostava. Mas eu acho, amiga, que eu fazia isso, assim... Gente, J.K. Rowling. Não, aí não, calma aí. Há limites. Eu acho que eu fazia isso porque... como eu não estava no teatro, eu precisava deixar a arte fluir por outras vias, entendeu? Por isso que eu precisava escrever e criar os meus personagens. E aí, quando eu escrevi o Apesar de Querer na pandemia, eu lembro muito de uma pessoa que me mandou uma mensagem que era assim: "Carol, eu li seu livro, a gente tem quase a mesma idade, já era uma mulher que já era casada, etc. Mas ela falou: queria que você soubesse de uma visão que talvez você não tenha aqui hoje." E ele ficou, na hora que abriu, ele ficou entre os mais vendidos, assim. Aí ela falou: queria que Na Amazon. que hoje, se tiver uma menina que tá se sentindo sozinha, que é uma menina, enfim, LGBT, ela vai abrir e ela vai poder ler um conto de Natal que fala com ela. Ela falou, e aí isso Carol. me pegou muito, porque eu percebi que eu tava escrevendo pra pessoas que geralmente não liam aquilo. Meu Deus, Carol. Entendeu? Então, pra mim é isso. Pra mim é chegar nas pessoas e fazer a diferença. Que lindo! E daí você parou de escrever, não, né? Então, meio que sim. Aquela já bem tóxica, amiga tóxica. Você nunca não parou de escrever, né, amiga? O último que eu publiquei foi 2020. Putz, agora eu não sei se foi 2022 ou 2023, que é o Ainda é Tempo, que é a continuidade do Apesar de Querer. Faz tempo que eu não escrevo livros, mas, pô, eu escrevo roteiros todo dia. Então, agora eu quero saber, como que surgiu? Que, gente, a Carol, ela é atriz anônima, que é a atriz anônima menos anônima que eu conheço na minha vida. Como que surgiu essa coisa de escritora, né, e barra professora, pra criadora de conteúdo? Pois é. Como que foi isso? Porque você lançou essa websérie no TikTok. Foi. Mas hoje você tá estourada no Brasil. No Brasil, a louca. Eu ia falar na Europa e no Brasil. Na Europa. Na Bahia e no Brasil. Bicho igual a mim nunca existiu. Não, meme. estourada não tanto. Tá assim. Não, Nem vem. sabe o que Mais de 1 acontece? milhão de views, gente. Tá quase batendo 2 milhões de views. Para, Carol. Eu sempre tive rede social, né? E, enfim, eu sou atriz, gosto de aparecer, então eu sempre postei. Mas eu nunca criei conteúdo para a rede social profissionalmente. Eu tenho uma amiga que uma vez me disse uma coisa, ela até esqueceu. Uma amiga, Priscila Murias, que trabalha em navios. Ela falou pra mim, você nunca vai ser considerada profissional em alguma coisa se você não fizer isso com profissionalismo.
Uau! Isso me pegou muito na época, porque tipo, eu escrevo. Tá, mas você escreve de verdade? Você escreve profissionalmente? Você trata isso como uma profissão? E eu nunca tratei a criação de conteúdo como uma profissão, porque eu sempre tive profissões. Tipo, eu sempre fui Sim. CLT. Eu sempre precisei me sustentar. Aí, ano passado, o ano passado foi o primeiro ano que eu passei sendo PJ, né? O ano inteiro. E aí, eu comecei a fazer eu fazia o quadro da Atriz Anônima, que é tipo... Sim. É um vlog, geralmente em pré-estreias, que eu comecei pra divulgar o cinema nacional, pra que as pessoas tivessem acesso ao cinema nacional. Só que assim, com todo respeito a mim mesma, eu era bem flopada. Então, meus vídeos não davam nem 3 mil visualizações, não chegavam nas pessoas, não entregava. O que mais viralizou foi a websérie quando eu fiz na época da pandemia, mas depois as outras coisas não entregavam. Mas é também porque eu fazia um hoje e depois um daqui 2 meses, e depois um Sim. daqui 3 meses. Não tinha constância. E eu tinha um medo que... Eu sei que para as pessoas que não são da área é difícil ouvir, tipo, é difícil entender, mas possivelmente você vai entender. Porque eu tinha medo de ser confundida. Por exemplo, eu começava... Tipo como influencer. Né? eu começava a postar e aí as pessoas... existe um estigma na área que você é vista como influenciadora ou só como criadora de conteúdo e não como atriz. E aí vão te chamar essencialmente para fazer o papel de influenciadora ou fazer seu próprio papel, sei lá, tô representando eu mesma numa novela, numa série. Eu tinha medo de que um produtor de elenco olhasse minhas redes sociais e entendesse, tá bom, então ela é influenciadora, ela não é atriz. Então, E talvez até pelos personagens que você faz, pelos né? personagens. Tipo, ela consegue fazer esses personagens, né? Tipo, te colocar numa caixinha. Numa caixinha, aham. etc. Então eu tinha bastante medo. Mas aí o que aconteceu? A necessidade faz a ocasião, né? Eu entendi que ali... E assim, eu entendi há pouco tempo. Não faz nem 2 meses que eu comecei a E postar deu super direito. certo, Exato, né? Não faz nem 2 meses. Mas foi uma decisão. Foi uma Tipo, decisão. você decidiu, agora eu vou criar conteúdo. Eu Ou foi natural, assim, e começou a criar? Não, foi uma decisão. E aí, o que aconteceu? Eu vou ser sincera. Eu criei um iPhone 15, que tinha uma influenciadora sorteando, uma criadora de conteúdo, que chama Hannah Franklin. Ela fez um desafio que se você postasse 15 dias, podia ser sorteado. E aí, eu perdi o iPhone, spoiler. Mas aí... No meu segundo vídeo, eu viralizei. E aí, quando eu viralizei no segundo vídeo, eu entendi, caraca, tinha um caminho aqui que eu nunca tinha visto. Que eu vi por causa dessa menina que apareceu num anúncio aqui, que eu nunca tinha visto. Que você queria ganhar o iPhone. Porque eu só queria ganhar o iPhone. Aí eu postei os 15 dias, certinho, e foi insano, porque era um por dia, ela soltava um tema por dia. Só que daí eu já tinha entendido o que o meu público queria ver. Sim. Selecionei desses 15, 3, que são os que eu mais faço hoje. Sim. E continuei falando sobre isso. Eu perdi o medo total. Especialmente porque eu faço personagens. Quando eu faço diálogo, por exemplo, eu tô interpretando 2 pessoas, né? Sim, exato. E Às vezes as pessoas nem percebem, lindamente. sabia que eu sou 2 pessoas. Porque muda a roupa, muda... Sim. Aí teve um dia que uma menina colocou, nossa, a outra menina é tão chata que eu achei ela até mais feia que a outra. Aí eu falei, tá, mas eu sou as 2. Tipo, Oxê, tem mais... sabe? Quem que você acha mais bonito? Porque eu sou as 2. Eu sou as 2, amiga. Aí eu tinha uma outra, nossa, não precisava xingar a outra. Eu falei, gente, mas eu sou as 2, então... E aí eu comecei a fazer, começou a dar certo. E fiquei feliz porque eu senti que eu tava atingindo pessoas. Eu comecei a receber mensagem de uma moça que mandou assim, nossa, eu tô internada. E aí, enquanto eu tô internada, eu descobri seu perfil e eu tô maratonando todos os seus vídeos e isso tá me entretendo. Eu falei, caraca, tá vendo? É uma outra maneira de atingir as pessoas, assim como o teatro faz, assim como eu fazia com os livros, assim como eu fazia com os meus alunos. Eu consigo fazer isso também. E é com a através rede da social. arte, né? E é através da arte. E como que você consegue equilibrar, assim, a criação de conteúdo que é autoral, que você que cria, com a opinião das redes sociais? Porque é uma coisa que, querendo ou não, Sim. além de você estar se expondo como artista, você tá expondo a sua opinião, você tá lidando com a opinião das pessoas na rede social. Como que é isso, assim, equilibrar isso? Quando você vai criar um conteúdo, Tá. você pensa assim, caraca, não, eu tenho que equilibrar aqui porque não posso falar disso, não posso... Como é que é isso? Eu penso uma coisa que é até quanto eu vou aguentar de polêmica que eu mesma vou criar. Sim. É incontrolável. Às vezes você vai postar uma coisa que não tem nada a ver e as pessoas vão ficar bravas. Tipo, esses dias eu postei um negócio e aí eu falava no meio do vídeo, tipo, se o seu sonho é sair do país, sai, umas coisas assim. Mas a gente, não era um motivacional, gente. Eu mesmo falei pra vocês que eu não tinha condição nem de vir pra São Paulo. Tava no meio do vídeo, tava mega contextualizado. E aí a menina começou a comentar, me manda dinheiro então pra sair do país. Eu fiquei, calma, não é sobre isso. Então, às vezes, vão ter uns conteúdos que você vai receber esse tipo de, enfim, de hate, de resposta, que é incontrolável. Mas eu acho que tem muitas coisas que a gente consegue controlar.
eu sempre penso, eu tô ofendendo alguém com isso que eu tô falando? Eu sempre deixo muito claro para as pessoas que eu tô tratando de opiniões pessoais, e aí as pessoas se identificam com as minhas opiniões pessoais. E os meus vídeos, eles falam essencialmente de comportamento. Sim. Quem eu sou para falar de comportamento? Nada além de um ser humano. Então, às vezes, acontece... Nada além de alguém que se comporta. Exato, que vive. Tem muitos psicólogos, eu fiquei preocupada. Até falei com a minha psicóloga, o meu vídeo que mais viralizou, que foi o segundo, foi compartilhado em muitos perfis de psicólogos, assim. E aí eu pensei, será que eu tô invadindo um espaço que não me pertence, porque eu não sou psicóloga e nunca estudei isso, e tô falando uma coisa que não tinha nada a ver comigo? Aí, o que aconteceu? Sessão de terapia, segunda-feira lá, oi, Karina, assista esse vídeo, porque ela não me segue nas redes sociais, é um acordo que a gente tem. Aí ela assistiu, ela falou, nossa, que ótimo, você fez vários elogios. Eu falei, então, tem vários psicólogos compartilhando, é um problema? Aí ela falou, não, tem vários psicólogos compartilhando, porque você tá falando de um comportamento humano, a gente estuda comportamento humano, e você tá usando uma coisa que pra gente pode ser um bom exemplo. Mas você tá simplesmente colocando uma vivência sua. E aí, quando eu comecei a olhar dessa perspectiva de que, sim, eu tava falando das minhas vivências, com um pouco de ironia, com um pouco de piada, né, pra que seja um pouco engraçado também para as pessoas. E leve também, e falando de situações que são chatas. Tipo, esse primeiro era sobre devolver constrangimento, assim. Não é fácil. Nossa, eu amei esse vídeo. Até hoje eu não sei devolver constrangimento para as pessoas, muitas vezes. Mas falando de um jeito meio engraçadinho, a gente consegue falar de coisa séria. Então, eu acho que... que é aquela famosa, brincando... não é brincadeira, né? Tipo, é sério, não é... Toda brincadeira tem um fundo de verdade. É isso. Então, assim, não é... É brincadeira, mas é sério. Nossos limites, isso são coisas recorrentes que eu penso, que eu trato na terapia, mas que quem não faz terapia, por exemplo, nunca pensou nisso. Como que eu vou pôr limite? Como que eu vou dizer... Então, esse comentário que você fez, amiga, não gostei. Ou pegou num lugar pra mim que não é muito confortável. Sim. Porque, geralmente, eu não quero te deixar desconfortável. Mas se você me deixou antes... você tá desconfortável. Exato. Então, é sobre isso. E, na verdade, é mais pra fazer as pessoas pensarem. Eu não quero que as pessoas concordem comigo. E, na verdade, eu acho que não é nem questão de pensar e nem concordar. Eu acho que é uma questão de... normalizar. Eu tenho um amigo que ele eu até brinco com ele, que ele é escorpião, assim, e ele não tem papa na língua. Sou escorpião. Então, geralmente escorpião não tem muito papa na língua, assim, fala o que tem que falar. E às vezes a gente fica, e querendo ou não, às vezes a gente fala, meu Deus, como que ele teve coragem de falar aquilo? Só que, cara, tem que normalizar. Se você é minha amiga de verdade, você tem que falar. Que se você... Quem que vai falar? Como que a gente vai construir, né? Um relacionamento. Porém, também tem um vídeo muito polêmico que eu postei no perfil, que é excesso de sinceridade e a falta de educação. Então que também tem esse. Tem limite. A gente tem que saber. Eu tô sendo sincera aqui, beleza. Mas ou tô sendo chata. Isso vai machucar o outro, isso vai alfinetar o outro. Tô fazendo de propósito, entendeu? Fui solicitada, também é muito importante. Tudo tem um equilíbrio, tem que ser um equilíbrio. Você mesma falou de equilíbrio. Ô, Carol, mas e assim, depois disso tudo, depois desses meses que você tá tendo essa experiência, você tem uma outra visão em relação às redes sociais como um palco, por exemplo, para tua arte? Tem. Ou você acha assim que o ator, ele... Porque eu vi aquelas meio polêmica, mas assim, tem pessoas do nosso convívio que eu acho que elas estão se sentindo até mais incentivadas a se posicionar nas redes sociais depois que você se posicionou. Não sei se você já percebeu. Sim, já percebi. Mas eu percebi e eu fiquei... então, que bom. Porque eu fiquei feliz. Porque até incentiva as outras pessoas. Porque realmente existe esse preconceito em relação ao Instagram. E eu já tive a oportunidade de falar com vários diretores de elenco, produtores de elenco, que eles falam, não, vocês têm que se posicionar, vocês têm que se vender. As redes sociais estão aí pra vocês mostrar vocês. Às vezes a gente olha vocês no elenco digital ou em outras plataformas de pesquisa, né, dos atores. Só que a gente vai nas redes sociais de vocês, quando chega lá não tem nada. Não tem nada. E daí não consegue ver quem são vocês, o que vocês fazem, onde vocês vivem, o que vocês comem, né? Eu acho que O que você pensa em relação a isso? É um palco, não é? É um palco, mas é uma linha tênue também. Porque apesar de ser um lugar que você pode se mostrar, você também pode criar na cabeça da pessoa um estereótipo sobre você. Então, se eu, Carol, se você entra hoje no meu elenco digital, você conhece meu material, meu trabalho, eu trabalho muito com drama. Sim. E assim, as pessoas que me conhecem no dia a dia, porque eu sou meio engraçadinha, naturalmente, etc., elas nunca pensam que o meu trabalho é, sei lá, muito focado no drama. Aí, se eu faço uma rede social, que eu só faço sketches de comédia, por exemplo, sketches muito engraçadas, ou com um humor mais escrachado, eu confundo a cabeça do produtor de elenco, e inclusive do meu público.
Sim. Eu confundo a cabeça É muito difícil eu ser reconhecido. Vamos supor que. Vou dar um exemplo, tá? Eu vou dar um exemplo que. Eu posso estar falando besteira porque eu não conheço a vida dessa pessoa. Mas a Kéfera. A Kéfera, ela criou a carreira dela com base em humor. Sim. E eu acho que ela é muito boa no que ela faz. Só que a Kéfera, desde o primeiro vídeo dela, ela sempre contou que fazia teatro. Ela faz teatro que nem a gente, assim, Sim. desde adolescente. Então, ela é uma atriz. Ela é uma grande atriz que sempre estuda bastante. Dificilmente você vê a Kéfera no papel de drama. É porque ela não quer? Duvido. Mas é porque as Sim. pessoas não mandam teste pra ela nesse lugar. Eu tenho uma outra amiga que é comediante, excelente atriz, que podia ser uma atriz dramática maravilhosa, mas por ela ser conhecida nas redes sociais como humorista, dificilmente mandam testes pra ela. Então, é diferente do lugar da Fernanda Torres, por exemplo. Sim. A gente vê a Fernanda Torres, ela cresceu na comédia, na televisão, mas ela já tinha feito outras coisas, né? Sim. Quando ela era mais jovem, em outros lugares, mas tudo bem. Muita gente conhecia ela pela comédia. Ah, mas aí ela foi chamada pra fazer drama. Mas não era uma sketch de rede social. Sim. As dinâmicas mudaram. E aí a gente tem que estar pronto para receber o julgamento. Mas também tem que pensar de maneira estratégica, entendeu? Hoje em dia eu falo de comportamento na rede social, eu tô falando essencialmente de assuntos muito sérios, mas de uma maneira um pouco mais leve. Então, a pessoa, quando entra, ela entende, existe alguma ligação ainda com todo o meu trabalho que ela vai ver no meu histórico, entendeu? Com o meu demo reel. É que é você, né? Porque sou eu. Porque sou eu fazendo as duas coisas. Eu fiz uma É você consultoria sendo você. E e alguém atuar é isso. É você apresentar várias formas de você ser você. Porque nós somos atores. Não é como se a gente tivesse que parecer o nosso personagem sempre, sabe? Mas a gente tem uma identidade que fica. Nessa consultoria que eu fiz, a Melina falou assim, não, o Matheus Nascergalli, você vê ele no papel de muita comédia e você vê ele no papel de, sei lá, de vilão. Uhum. E ele é incrível nos dois, mas você sabe que é ele nos dois. Mesma Sim. coisa a Fernanda Torres. Você sabe que é ela nos dois. Então, quando a gente cria essa confusão, por que eu parei de ter esse medo e comecei a usar as redes sociais como palco? Quando eu me entendo, quando eu sei quem eu sou, fica mais fácil demonstrar para as pessoas. Agora, quando eu tô confusa sobre a minha identidade, aí pode ser que eu confunda as pessoas também. É isso. Essa é Carol Ruedas, pessoal. Mas você sabe, Carol, que eu tive um amigo agora recentemente que ele só fazia comédia. E ele foi convidado para fazer um vilão. E ele mesmo se questionou. Ele falou assim, mas como é que você Será? sabe que eu sei ser Aham. vilão? Porque, na verdade, é isso que você acabou de falar. A pessoa, ela vai ser boa e vai ser boa. E, né, isso, porque ele deve ter a identidade de dela ator. formada e pronto. Isso. A pessoa olha, bate o olho, pode ser comédia, drama, o que for. Tem identidade formada e ela vai saber o que... Qual que é o lema mesmo do podcast? Tem uma hora que você fala propósito, não tem? O podcast onde a arte encontra a vida... Não, onde a vida encontra a arte encontra propósito. E eu acho que é sobre propósito. Porque a gente tem... Não importa o que a gente esteja fazendo, a gente sempre vai ter o mesmo propósito. E se a gente Exato. for fiel a esse propósito, aí tá tudo bem, entendeu? Então, eu perdi o Exatamente. medo. Todo mundo nisso. nasce com um propósito, Todo mundo né? nasce com propósito. Porque não adianta, ninguém foi feito assim à toa, É. né? E agora a gente pode até voltar ali em relação dessas pessoas que estão em casa e acham que, sei lá, estão, né, desanimados, enfim. Aham. Cara, todo mundo tem um propósito nessa vida, a gente é uma cadeia, uma rede que a gente tá aí, a gente precisa de você. É A gente isso. precisa de você que tá em casa, a gente precisa cara, é isso, você tem que viver a sua vida, encontrar a sua identidade e se fortalecer nisso e acreditar nisso, E né? acreditar nisso. E como que é pra você agora, Carol, assim, com esses 2 milhões de views? Como é que tá sendo essa quase 2 milhões de views aí nas redes Então. sociais? Meu Deus do céu, muita emoção. Amiga, é muito difícil, porque... Como que é os seus pensamentos em relação a esse alcance todo, assim? É difícil porque eu preciso o tempo todo me lembrar de não minimizar as minhas próprias conquistas. Porque a gente sabe que na internet tem pessoas imensas. Você abre o TikTok, tem adolescentes que estão, sei lá, indo pra escola e aí gravam 30 TikToks por dia e tem muito mais visualização do que você que está criando conteúdo. Isso não faz você pior ou melhor do que essas pessoas, mas muitas vezes a gente se vê como pior. Quando eu comecei a produzir conteúdo pensando profissionalmente mesmo, que eu sento, eu faço meus roteiros, eu gravo, eu edito, faço tudo, penso na estratégia, e aí um vídeo viraliza, é muito legal e ao mesmo tempo é muito ruim, porque
na minha cabeça, quando meu vídeo viraliza, ele é o meu sucesso, mas também é o começo do meu fracasso. Porque se o próximo não alcançar a quantidade que esse viralizou, Sim. eu já penso, pô, falhei nesse. Então, assim, o tempo todo eu preciso me controlar, me observar, para que eu não fique me sabotando Sim. nessa questão. Porque no final das contas é o todo, né? É. E também não tá muito no nosso controle o que o algoritmo vai entregar, o que as pessoas vão gostar. Eu tento ser fiel às coisas que eu produzi e à qualidade do que eu tô tentando entregar para as pessoas, entendeu? Então eu tento não me apegar à visualização, não porque eu tô minimizando, assim, chegou em tantas pessoas e você não tá Sim. levando isso em consideração, mas porque pode ser uma armadilha para mim mesma, Sim. entendeu? E como que você tem vários quadros, né, na sua rede social? É só no Instagram ou você também tá no TikTok? É que eu não tenho TikTok, tá, gente? Até vou criar agora pro podcast, mas eu não vejo, não consumo TikTok. Mas você tem Deverias. no TikTok? Deveria, sim. Não, Dança. eu tenho TikTok porque, assim, olha que engraçado. A série, o Surpresa... Como que criou? Você criou no TikTok. Sim. Mas eu repliquei ela no Instagram no formato Reels também. E no Instagram ela não viralizou na época. E esses vídeos que eu tô colocando, a maior parte deles viralizam mais no Instagram e não tanto no TikTok. Olha! Porque eu acho que, apesar de serem formatos muito parecidos, as pessoas, quando elas estão buscando coisas diferentes nessas redes sociais. Sim. Então, sinceramente, eu ainda tô aprendendo, assim. Eu ainda tô entendendo o que funciona num funciona no outro. Por exemplo, as pessoas gostam muito de signo. Quando eu faço o diálogo dos signos. E aí, eu não faço à toa, tá? Eu tenho uma pessoa, uma astróloga, que é minha amiga, a Suelen, que ela me dá essas informações, né? E é tudo em virgem, o arroba dela no Instagram. E aí, a gente posta junto no Instagram e no TikTok. Aí, isso viraliza nos dois, eu já percebi. Ai, que entendeu? legal! Só que eu acho que os conteúdos que as pessoas estão buscando são diferentes. Não é que eu só tenho 3 formatos, mas eu gostei muito desses 3 formatos, que é o de diálogo. O que eu tô falando, basicamente, sou eu de opinião mesmo sobre algum assunto específico. E o terceiro é a ideia fixa, que foi a historinha que eu criei de mim mesma, que eu vou tendo insights sobre minha própria vida. Então, primeiro teve o ninguém tá prestando tanta atenção em você, porque a gente fica desesperado. Ai, não vou fazer academia porque as pessoas vão achar que eu estou feia ou tô fazendo errado. Mas, na real, as pessoas estão preocupadas com a própria aparência. Então, o ninguém tá prestando tanta atenção em você, você não é... Você teve eu não lembro exatamente o nome, mas que você não vai ser uma promessa, entendeu? A gente cresce e as pessoas falam, essa pessoa aqui vai ser... Isso é muito pra gente, tá? Você vai ser uma artista muito famosa. E aí você cresce achando que você vai ser uma promessa e no fim das contas você não vai, você não é excepcional, assim. Você é uma pessoa normal, mas tá tudo bem. Porque você pode ser incrível. Mas aí a gente fica com esse peso de ser excepcional, né? O tempo todo. Exato. E assim, até aproveitando, pegando esse gancho do ser excepcional... você acredita que a forma como você tá lidando com a tua arte mesmo, assim, né? Com a tua vida, com o teu talento, com os teus dons, enfim. Isso virou uma missão? Porque quantas pessoas hoje chegam pra você e falam, cara, eu tô vendo a vida de uma outra forma, obrigada pelos seus vídeos. Você acha que isso despertou em você, assim, algo que pode estar ajudando outras pessoas? Com certeza. Eu acho que lembra que eu falei que eu sinto muita falta da escola? É porque eu vi acontecer no dia a dia a minha transformação pequena, mas na vida das outras pessoas, assim como muitos professores me transformaram. Quando eu passei a trabalhar na pandemia sozinha, e eu acho, não sei você, mas a minha maior frustração como artista é não ter a possibilidade de alcançar as pessoas com o meu trabalho. Porque o meu objetivo não é simplesmente atuar e ficar bonita no vídeo e as pessoas acharem que tá bem feito. As pessoas assistirem, sentirem alguma coisa com o que eu tô fazendo. Mas se eu não sou contratada, não tem ninguém sentindo isso. E aí, estar na rede social faz com que eu alcance mais do que eu alcançava em sala de aula, em quantidade. E aí, a rede social me permite ter o que eu não tenho hoje como atriz, que é poder alcançar as pessoas com o meu trabalho. É isso. E assim, artisticamente falando, o que você diria que é uma receita para um bom artista? Um bom artista? Caraca, amiga. Porque assim, gente, sabe por que eu tô fazendo esse tipo de pergunta? Porque eu e a Carol, a gente se conheceu numa situação de pesquisa, assim, né? De autopesquisa e de pesquisa de
coletiva Total. também e de conhecimento, autoconhecimento, porque a atuação é uma doideira. É A uma gente doideira. né, que nem eu falei antes, a gente se conhece, então o que por isso que eu faço esse tipo de pergunta, porque eu sei que vai vir coisa muito boa pra galera que tá em casa, outros artistas, porque hoje, você como artista, assim, como uma boa roteirista, uma boa escritora, uma boa diretora, que eu sei que é, uma boa atriz, quando você olha pra um artista completo, assim, um artista bom, você fala, cara, esse cara é um puta de um artista. Uhum. O que você pensa, assim, na sua cabeça? Cara, essa é a receita, eu diria que é isso, ler, estudar, praticar. Ah, total. Então, assim, primeiro, Qual que seria a receita, assim, na sua eu acho cabeça? que estudo é essencial da maneira como você conseguir. Carol, não consigo pagar um curso, tá? Mas tem muito material disponível na internet. Você consegue ler, você consegue assistir pessoas fazendo coisas. Então, eu acho que, primeiro, o bom artista consome muita arte. Uhum. Porque não tem como você ser artista sem você estar imerso. O bom artista não só consome arte, mas ele valoriza a arte. Sabe quando você tem vários amigos e aí você quer ser artista também, e aí tem a peça do seu amigo e você não vai, porque tem muitas outras coisas acontecendo? Se a gente não tiver se ajudando, Sim. entendeu? Dando palco um para os outros, sendo plateia dos seus amigos artistas, eu acho que o bom artista ele é generoso a esse ponto. De estar lá fazendo isso. Mas o bom artista, ele também se permite ser ruim. Porque eu acho que a arte é sobre sensibilidade. Uhum. Ele não tem medo de errar, entendeu? Ele erra mesmo e aí, através do erro, ele vai descobrir uma outra coisa. Então, é isso. E às vezes, através do erro, ele acerta, né? Ele descobre um outro lugar e entende que não era um erro. Que era não só é uma um outra erro, possibilidade. porque às vezes, muitas vezes a gente fala assim, cara, não existe certo e errado. É. Então, às vezes, muita coisa que a gente acha que é um erro, nem é erro. Não é, não tá é. tudo certo. É isso, ele é vulnerável, né? A vulnerabilidade, ela te leva num lugar incrível. O artista vulnerável, ele é sensacional, porque o cara que não é vulnerável, tem uma segurança que tira todo o brilho dele, E né? você não tá vendo ele, na verdade. Tira o Quando brilho. o artista ele é vulnerável, você tá vendo o artista. Mas se É. você não é, existe uma máscara, uma camada que você criou e é isso. E as que te pessoas não tão afasta até do vendo. artista, né? Tá te afastando. Te afasta total, porque é uma... Cadê a humanidade daquele artista? É isso. Porque a vulnerabilidade, ela tá totalmente ligada com a humanidade. Uhum. A gente é vulnerável o tempo todo. É aquela história do controle, não existe E isso. na rede social é muito difícil mostrar a vulnerabilidade, assim. Você não vê a vulnerabilidade das pessoas. E eu não que eu acho que seja o lugar também. Não acho que tô chorando, vou postar aqui uma foto de eu chorando pra todo mundo saber que eu tô triste. Acho que não é por aí, entendeu? Mas é no sentido de você estar aceitar o erro e entender que de repente o erro pode ser um acerto por algum lado. Não, e até os teus conteúdos é totalmente vulneráveis, né, amiga? lógico. Meu Deus, é vulnerabilidade Eu tô pura me aquilo ali. expondo. Aquilo ali e a escrita, tudo ali é exposição do ser humano. É. Porque Total. aquilo ali é a verdade nua e crua da Uhum. vida. Então não tem. Isso ali é vulnerabilidade pura. Pura. E o que você acha que te desafia, assim, como atriz hoje, assim? Qual que é o maior desafio hoje da carreira artística tua? É não desistir. Você tem vontade de desistir todo dia? Amiga, não é. É vontade um pouco. É porque, assim, de fato, eu entendi que eu não vou conseguir desistir. Eu já tentei, gente, já fui. Tem aquele vídeo, tem um vídeo, pra você que não é artista, tem um vídeo da Fernanda Montenegro, Fernandona. Ai, que linda, todo sei. artista aposta no dia do ator, no dia do teatro, no dia não sei o quê. Que aí fala, uma jornalista pergunta, qual é o maior conselho que você daria? E ela fala, desista. E se você for, sei lá, for acometido por tanto desassossego e não conseguir ir dormir, aí você volta. Que foi basicamente o que eu fiz. Mas eu acho, aqui, além das brincadeiras, né? Porque a gente brinca bastante sobre isso. É muito difícil ser exclusivamente artista no Brasil. E posso falar essencialmente de atriz. É muito difícil. Então, quando você o que é o desafio? Você encontrar outras coisas que vão te manter vivo e com necessidades básicas, que seria uma casa e alimentado e bem e feliz,
para que você consiga exercer a sua arte independente da sorte, independente de ser escolhido. Porque a gente tem duas situações aqui, por exemplo, na mesa. Eu e a Time. A Time ela foi na novela, fez brilhantemente. Acho que tem um pouco a ver numa metáfora bem escrachada, mas que o sucesso também pode ser seu próximo fracasso. Porque Exato. você fica, e agora? E agora? Acaba? E agora? De onde que vem? E o meu caso parece que eu faço 1 milhão de coisas, que nem a Time falou, mas pra mim não chega. Porque eu não fiz nada de grande alcance ainda. Então, você fica... não é sobre frustração, eu acho. Porque às vezes você fala... mas as pessoas falam muito. O ator recebe muito não. Os atores, quando ficam famosos... o ator recebe muito não. Acho que não é sobre isso. É sobre falar que o ator... A maior parte dos atores que eu conheço não tem a possibilidade de receber um não. Porque mal consegue fazer um teste. Porque as coisas são feitas não tem a oportunidade. Não tem oportunidade. Não tem a oportunidade nem de... É a democratização da arte, na verdade, né? De também... ter a possibilidade de você ter alcançar aquilo. Porque hoje a gente não tem nem... incentivo, né? Incentivo à produção. Porque a gente não tem uma indústria nível Estados Unidos, por exemplo. Os países grandes, assim, tipo Estados Unidos, eles têm temporadas de casting. Não existe isso, a gente mal sabe quando existe os casting. E aí, quando você consegue alguma coisa, é porque, primeiro, você não parou de estudar. Segundo, você, enfim, acreditou em você e foi melhorando. Mas terceiro, porque você teve sorte também da pessoa te dar a oportunidade de te ver. Muitas vezes as pessoas não têm oportunidade de serem vistas, mesmo tendo estudado muito tempo, mesmo sendo atores muito incríveis. A gente vê muito isso. Não sei se você vê, eu vejo pessoas que são muito mais velhas que eu, e aí, às vezes, eu tô fazendo alguma coisa num curso, etc. E eu fico, meu Deus, por que eu não conheço essa pessoa? Se ela fez um trabalho tão incrível até agora, entendeu? Às vezes ela tem o dobro da minha idade. Por que as pessoas não conhecem essa pessoa que está há tanto tempo entregando arte com uma qualidade tão acima? E se doando, né, pra arte. Porque é exatamente isso. Não é assim, tô vivendo... Cara, não, tá doando a vida dela pela arte há tanto tempo. Há tanto tempo. E lindamente, que nem você falou, e com uma coragem e uma entrega absurda, né? Não, e o mais difícil, aí você vê essas pessoas, por exemplo, o mais difícil, então, pro artista é sobreviver e conseguir continuar. Porque se no meio desse caminho você teve filho, ou se um pai seu ficou doente, você precisa cuidar de alguém da sua família e etc., muitas vezes você não vai conseguir estar num curso, ou não vai conseguir continuar produzindo para rede social, ou, enfim, tentar num grupo de teatro, porque você tem que trabalhar com outra coisa para sobreviver. Então, acho que o mais difícil é você continuar a ser artista. Mas você sabe que eu até falei eu tive contato com um produtor de elenco agora, que ele falou que ele diz assim, que ele concorda com isso, que a gente precisa trabalhar com outras coisas, mas que trabalhe com arte. Sim, não, E que é o que tu faz também, né, Carol? Tipo, cara, você se vira nos 30, mas uma coisa ou outra, é tudo ligado à arte. É o que eu tento fazer, e eu me sinto muito mais feliz fazendo isso, mas assim, se em algum momento eu precisar voltar pra escola, eu não vou pensar 2 vezes. Sim. Em voltar. Mas que também tá ligado à arte. Tá ligado à arte. Desculpa, mas é que nem você falou, o professor é um grande ator. Eu também acho. É um grandíssimo ator. Mas se você pudesse, assim, dizer pra mim, Time, isso foi a coisa mais difícil que me aconteceu na carreira, assim, o que seria? Eu já ouvi muita abobrinha de agente, até de alguns produtores de elenco. Já ouvi umas besteiras em curso, assim, no sentido de... eu ouvi recentemente, você já tem 33 anos e não sabe se vender, você já tá velha? Quê? Você devia já saber se vender pras pessoas. Mas por que você não saberia se vender? Pois é, então, é isso, porque tem muitas opiniões individuais. Esses dias a Ingrid Guimarães postou um vídeo incrível, não sei se você viu, não. Que ela falava, como muitos produtores de elenco disseram pra ela, que ela nunca poderia ter um par romântico. E aí ela começa a mostrar todos os pares românticos que ela já teve até agora, porque são linda! Muitos. Então a gente ouve muita pataquada, porque tem várias pessoas com pensamentos muito individuais, assim, que não representam, né, todas as pessoas. E recentemente, eu não sei qual foi a minha maior dificuldade, né? Mas recentemente, uma das minhas maiores dificuldades foi isso. Foi ter ouvido de uma gente que eu não sabia me vender, que eu já deveria saber com 35 anos. E que ela ainda diz assim, se chegar um casting e tiver você e uma modelo, a modelo te amassa, porque ela vai saber se vender, você não. Gente, que horror! E a gente escuta isso de pessoas grandes na área.
Já escutei de outras pessoas coisas muito parecidas. O que seria saber se vender, será, pra essa pessoa? O que... Gente, eu não sei, mas... Se você... Quanto vocês me Então, dão? é aquele negócio, né? Se Quanto você não dá, sabe amiga? se vender, Vou te então... passar meu Pix, É, pra não. você me comprar. Amiga, eu aqui. Como que seria se vender? Não, eu não sei. Ela disse que eu não sei me vender. Eu não sei. Não, e aí eu ainda falei, mas eu nunca aprendi isso. Ela falou, mas não, é óbvio. Aí eu assim, não. Então, o que seria? Então, por Vamos favor, lá. vamos chamar ela aqui. Vamos chamar ela Vamos pra fazer uma conversar. entrevista pra perguntar ela o que seria se saber se vender. Enfim, jamais daria esse bope pra essa pessoa. Mas já ouvi umas coisas muito absurdas nesse sentido. E aí a pessoa vai falar pra você, não, mas esse seu cabelo aqui, você precisava cortar esse seu cabelo mais assim, porque... Ou senão você deveria operar. Várias pessoas coisa ouvem isso de em relação à aparência, visual, né? A visual. aparência é uma coisa bem E são opiniões complexa muito mesmo. individuais, assim. É Sim. muito difícil. A gente não pode se deixar levar por esse tipo de opinião, assim. Sim. Tem que tomar muito cuidado. E tu já tem, assim, já indo pro final das perguntas, depois só vai ter as dinâmicas aqui do TimeCast, mas você já tem algum projeto... Medo. Você já tem algum projeto em vista, amiga? Assim, tipo, algum projeto seu, pessoal? Ou, sei lá, vou produzir algum filme, vou produzir algum outro projeto nas redes sociais, algum livro, vou escrever algum livro? Não, eu tenho alguns projetos... Agora, Que possa falar, né? essencialmente pro Instagram. Tô com um amigo que a gente tá pensando em produzir algumas coisas relacionadas a pegar coisas que já existem, trechos de séries e de filmes e fazer a nossa releitura, mas de uma maneira bastante profissional. E eu acho que isso das redes sociais está relacionado a levar meus amigos comigo. Então, eu quero muito pensar em coisas que eu possa produzir, que eu possa levar meu amigo que é diretor, meu amigo que é fotógrafo, meu amigo que edita e faz coisas muito, muito incríveis, mas essencialmente para rede social. E eu tô com um novo quadro que eu quero fazer, vai começar, na verdade, nesse mês, de entrevistas em eventos. Então, Que massa! em lançamento de livro, ou em estreia de cinema, em festival, porque umas perguntas meio sinceronas, perguntas que as pessoas não fariam geralmente nesses lugares, mas vou entrar com um quadro desse de entrevistas, acho que vai ser bem legal, assim, mas em ambientes caóticos, não em ambiente controlado, assim, Sim, elegante, como você está. Como assim, tipo um podcast. É um podcast, mas em ambientes que sejam mais Caóticos, assim, e em estreia mesmo, assim, umas perguntas mais relacionadas ao que você assistiu, para tentar divulgar também esse tipo de evento cultural que muitas vezes não tem visibilidade. E que não tem visibilidade e que exatamente, a gente não fica sabendo, infelizmente, de ninguém vai, né? Tipo, não chega nas pessoas que querem ir e a gente fica, cara, quando a gente sabe, já foi. Já foi, exato. Mano, daí fica... Eu queria saber, e se eu soubesse, tinha ido. Pois é, estou tentando, meus projetos são tentar tirar outros artistas do anonimato. Adoro, tipo, a atriz anônima tirando outras pessoas do anonimato. Tirar outros artistas do anonimato. Amiga, você já percebeu que você é super, assim, você tem um propósito super gigante na sua vida, né? Qual que você Esse acha que é aí, o propósito? Caraca, depois você vai ver o podcast, você só fala em ajudar outras pessoas, mano. Nossa, é verdade. Que lindo isso, é muito lindo. Total, você não vai chorar, Carol. Claro. Mas é verdade, você é sempre pensando em prol do outro. Isso é muito bonito, porque a tua arte, ela tá voltada em iluminar a outra arte de outras pessoas. Olha que lindo isso. E eu nem tinha reparado. Mas é verdade, é muito bonito isso. E isso isso eu já tinha percebido, óbvio, porque a gente já se conhece há algum tempo. E como é legal ter pessoas, assim, parceiras, sabe? No meio. Porque esse meio é muito competitivo. É uma coisa, assim, um puxar de tapete. Você tá lá, eu não tô. É um, tipo... Cara, esses dias eu vi a Nath fazendo... A nossa amiga também. DNA do crime. DNA do crime. Eu falei, mano, agora o Netflix acertou! Nossa, eu Nós berrei duas lá, eu também. também fiquei tão berrei, feliz. juro. E esse tipo de parceria é quando a gente torce pelo outro, porque é genuíno, dá pra ver que você torce pelos outros artistas, Nossa, sabe? eu torço muito, muito. E é muito raro no meio, é muito raro, então é muito lindo, isso continua, não para, porque Obrigada, eu tenho certeza amiga. que vai dar muito certo, isso vai explodir, você, além de você sair do anonimato, que já não é mais anonimato, você vai tirar outros artistas também do anonimato, e com certeza esses projetos de
divulgar e fazer, né, a arte das outras pessoas chegarem em outros lugares, com certeza vai dar muito certo. E eu tô contigo, mano. Conta comigo, vamos lá. Vamos Vamos lá. Sabe uma coisa que eu fiquei muito feliz? Você falou da Nath, né? Não sei se você viu o filme Agente Secreto, que vai ser lançado, que tava em Cannes, todo mundo. Sim. Ai, tô assim, super empolgada. Cacilda, meu Nossa, Deus. eu tô muito ansiosa. E eu seguia já uma atriz. Wagner. Eu segui Eu tô aqui, a outra. Tremendo já, tremendo. Vai ganhar, já ganhou. Não, a gente vai fazer um evento. Vamos fazer um evento. Faixas. E pior que ele não tem nem rede social pra nós movimentar, né? Não tem problema, a gente movimenta sem ele. A gente vai movimentar o sozinho. Brasil sem Wagner Moura nas redes sociais, isso. querido. Wagner, você não tem redes sociais, mas o Brasil tem, meu bem. Nós vamos quebrar tudo. Ele tem o Brasil, meu amor. Ele não precisa de rede social. Não, e aí eu vi que tinha uma atriz que chama Isa Rupert, acho que é esse o nome dela, e ela é uma atriz anônima também. E eu sigo ela faz um tempo, sei lá, porque eu vi ela na foto de algum amigo e segui. Quando eu vi ela em Cannes, eu surtei. Porque eu falei, meu Deus, tem uma atriz anônima em Cannes. Aí, ó. Eu mandei uma mensagem pra ela, gente, ela deve ter me achado completamente maluca, assim. Na verdade, ela me respondeu até. Eu falei, eu só estou mandando essa mensagem pra dizer que eu fiquei muito feliz de ver uma atriz anônima sendo exaltada finalmente. Eu fico muito feliz quando isso acontece. Ela me respondeu, meu Deus, muito obrigada. E é isso. A próxima é você, amiga. Estamos lá, mas a gente tem que colocar as nossas no topo. Amiga, e qual o sonho artístico, assim, que você ainda não realizou? Gravar um filme, né, gente? Não, vou falar. Eu quero ter uma personagem com nome. Vai, para, Carol! Não, é sério, porque eu só faço teste pra, tipo, Mulher 3, Enfermeira 2, Jornalista 1. Eu quero ter uma personagem com nome. Amiga, eu sei que tu não quer fazer comédia, mas puta que pariu. Mas... Uai, não era crente? Gente, a bicha é muito comédia, cara. Tá louco? Ué, não era crente? Ué, o que aconteceu? Ué? Como é que eu falo? Qual que é o seu sonho? A fazer um personagem que tem nome. Ah, Carol! Fala real, Carol! Amiga, mas é sério, porque no momento que eu conseguir fazer um personagem que tem nome, eu vou sentir que eu sou uma atrizona, entendeu? Que eu consegui um papel legal. Então é isso. Eu quero fazer cinema. Meu sonho sempre foi fazer cinema. Mas tudo bem, eu faço novela e série, se você quiser. Faço qualquer coisa. E publicidades também. Mas eu queria fazer cinema e eu queria uma personagem, uma coadjuvante que tivesse um nome legal. Qual nome seria? Nome? Alice. Por conta da minha maior ídola, que é a Alice Braga. Nossa, vocês são muito parecidas, inclusive. Escreva um Alice pra mim, uma Alice. Por favor. Carol, a gente vai pro próximo bloco, que o próximo bloco agora vai ter as dinâmicas do TimeCast. E você não vai perder essa, você vai adorar, porque as dinâmicas estão imperdíveis. Agora, Carolzinha, a gente vai fazer um quadro que se chama Bate-Bola com o Time Cruz. Eu te faço uma pergunta e você responde, tipo, sem pensar. Rapidão. Rapidão. Eu pergunto, você responde. Tá eu pergunto, bom. você responde. Ai, tá, vai. Tá preparada? Tô ansiosa. Então vai. Uma peça que te marcou. A do Castelo Rá-Tim-Bum, porque foi uma das minhas primeiras. E um personagem que marcou sua vida. É a Mônica, do Eduardo e Mônica, que a Alice Braga fez recentemente. Ai, meu Deus, eu vou chorar em todos. Um diretor ou artista que você admira? Sérgio Spina! Agora eu vou chorar! I love you Sérgio so much, Spina. Sérgio Te Spina. amo, Sérgio. Eu também te amo, Sé. Ai, realmente, amiga, agora tu arrasou. Um filme que te marcou? As Vantagens de Ser Invisível. Eu tenho uma tatuagem das Vantagens de Ser Invisível, que tá escrito: a gente aceita o amor que acha que merece. Sério? Uhum. Uma coisa que ninguém vê, mas dá muito trabalho no set. Roteiro. Roteiro dá muito trabalho. E ninguém vê roteiro. Ninguém percebe, mas não percebe, né? Percebe que quando tá... Ai, que bom, que ator legal, como é que fez isso e tal. Mas o roteiro é quase invisível. Um personagem que te tirou da zona de conforto. Que eu fiz... a personagem que a gente gravou no nosso curta. Que eu fiz a menina do banheiro, que tava tendo uma crise de pânico. Amiga, vou até pedir pro Eric botar aí na edição Um trechinho. Mas foi difícil. Foi mesmo. Mãe! Eu não sei, mãe. Eu acho que esse homem tá me seguindo de novo. Ele tinha sumido, mãe, mas não adiantou mudar de horário.
Uma mania de artista que você tem. Acreditar muito no futuro. O que não pode faltar na sua bolsa, mochila de gravação. Comida. Uma pessoa que te inspira. Uma pessoa que me... Ai, meu Deus, é muitas pessoas, não sei responder rápido. Uma pessoa que me inspira... Ah, eu posso falar Alice? Alice Pode. Braga. Porque eu tinha falado dela, vou pensar na carreira, Alice Braga. Um sonho ainda não realizado. Fazer um filme com uma personagem com que nome. tem um nome. Uma frase que te guia. Eu acho que é essa que eu tatuei. A gente aceita o amor que acha que merece. Vale pra tudo. Vale pra relações, pra amizades, pra familiares. Você já gravou algum vídeo sobre isso? Não gravei nenhum vídeo, mas hoje, Dia dos Namorados, estamos gravando no Dia dos Namorados, eu postei um pouco dos meus votos de casamento e eu falo sobre isso. Ai, que lindo. Uma superação que te orgulha. Eu acho que é da depressão. É, forte. Um medo que virou combustível. De crítica. Se eu tivesse muito medo de crítica, não tava me mostrando, então isso é combustível pra mim. Um conselho que daria pra Carol do passado. Que vale a pena tudo que ela tá fazendo, que não tem uma ordem certa para as pessoas fazerem as coisas. Uma causa que quer levar pro mundo. Tirar os artistas do anonimato. Ah! Amei. Uma palavra que resume esse momento da sua vida. Caos! Caos! Um livro seu que te representa mais. O livro que eu escrevi? É. Ai, meu Deus, que difícil. Eu acho que Apesar de Querer. O que te faz dar risada até chorar? Você! Ai, eu sempre tô dando risada com você, amiga. Um mico artístico que você pode contar. Um mico artístico. É, eu tipo posso uma contar? coisa que aconteceu, assim, muito engraçada. Teve uma vez, eu não sei se é muito engraçado, mas teve uma vez que eu gravei um take inteiro com o zíper aberto. E ninguém viu, nem a produtora, era uma publicidade, nem a produtora, nem a menina do figurino. no vídeo, apareceu? Apareceu, aí na hora que gravou o take inteiro, porque foi um take só, né? O take inteiro, aí o diretor falou, corta, vamos de novo. Aí perguntaram, por quê? Foi tão bom ele, porque a atriz tá com o zíper aberto. Meu, ele que percebeu? Foi. Amiga! E aí o site inteiro, e aí eu fechei meu E achou zíper. que era outra ainda, Sério. né? Nem Que fechou. vergonha. Um hábito esquisito que ajuda no processo criativo. Levantar pra fazer. Se eu tive uma ideia, levantar pra escrever a ideia, não importa onde eu esteja, que horas são. Mentira, você tá, tipo, falando aqui comigo, daí vem uma ideia, você sai... Se acontecesse aqui, eu ia falar, gente, pô, meu celular, um segundo, eu preciso fazer uma coisa urgente. Aí eu escrevo em palavra-chave pra eu não esquecer. Porque é por isso que eu vou tendo muitas boas ideias, porque eu anoto tudo. Atriz ou roteirista? Ih! Difícil, hein? Eu vou falar atriz, sabe por quê? Porque um bom ator, ele é capaz de fazer tudo. Então, um bom ator também é um pouco roteirista. Uau! Próxima meta. Próxima meta? Olha, vamos falar uma meta visível, que é possível, tá? Continuar na produção de conteúdo, pelo menos até o final desse ano. Possível. E essa foi Carol Ruedas! Obrigada, amiga. Foi top! Agora a gente vai fazer uma dinâmica, Carol. A primeira dinâmica vão ser duas. Tá. Mas a primeira a gente vai fazer o seguinte. Ela funciona assim, reage ou reflete. Uhum. Eu vou fazer algumas perguntas, tipo, eu vou falar uma frase. Tá bom. E daí tu vai falar uma palavra ou vai refletir sobre a frase, assim, Tá bom. sobre a situação ou frase. É uma situação que daí você fala, vamos ver o que acontece. Entendi. Tipo assim, palco vazio, Tá, é um terror, entendi. sabe? Tá bom, Entendeu? bom, entendi. Mas eu só posso falar uma palavra, é isso ou não? Ou você fala uma palavra que é reagir, tipo, Tá bom, entendi. ou você reflete um pouquinho. Tá bom. Daí você pode reagir ou refletir. Tá bom, entendi. Entendeu? Bora. Ai, tô animada, vamos. Ai, meu Deus, vai então. Vai. Primeira, Ah. quando recebe não em um teste. Sorte, porque daí pelo menos eu fiz o teste. Eu amo. Podia ser pior. Quando lê uma crítica negativa sobre um trabalho seu. Nada. Agora eu vou refletir, tá bom? Tá bom. Nenhuma crítica vai ser tão ruim quanto a que eu mesma já fiz sobre mim.
Com certeza eu já me critiquei muito pior antes da pessoa me criticar. Gente, até a produção tá rindo da Mas Carol aqui. duvido que vocês também não. Quando tem uma ideia brilhante pro roteiro às 3 da manhã, o que você faz? Tá lá na cama? Pega o celular, faz tudo que as pessoas mandam não fazer, imediatamente. A palavra é imediatamente, levanta e escreve. Quando alguém sugere mudar um texto seu. Ai, eu fico brava. Mas eu mudo pra fingir que eu sou... Quando vê outra atriz no papel que você queria. A cara dela. Depende da atriz. É famosa? Ah, outra atriz. Se for famosa, eu vou ficar brava. Se for famosa? Aham. Por quê? Porque eu quero dar nome É, às por atrizes boa, é anônimas. verdade. Esse é o meu propósito. Isso aí. É, viu? Bate aí. Gostei, gostei. For Gostei. anônima, eu falo, tudo bem, vai chegar a minha vez. Agora, se for famosa, eu vou falar, de novo essa fulana. Quando você recebe uma mensagem atravessada no WhatsApp. Finge que nem li. Não Quando- li nem lerei. Quando vê um comentário maldoso nas redes sociais. Ah, eu apago. Você apaga, Eu amiga. apago. Você vai lá sei lá, no Reel seu. Se Você... for maldoso, eu apago. Ah, gostei. Ué, Boa. minha rede social? Vou ficar ouvindo desaforo? Quando uma publicação sua viraliza. Aí eu comemoro. Comemoro. Não, e o meu marido fica super animado também. É, A cada mil seguidores que eu cresço, aí ele fala, vamos abrir uma cerveja. Eu falo, nossa, Thiago, mas tudo é motivo? tudo é motivo, Tá bom, amiga. é isso. É isso. Quando sente que foi mal interpretada numa publicação, assim, no online. Não. Aí eu vou usar uma palavra, desespero. Desespero? Eu odeio ser mal interpretada. Eu É. odeio. E quando precisa lidar com uma indireta? Tipo, alguém que te dá uma indireta. Essa mulher aí que tu acabou de falar foi uma direta, né? Mas quando precisa lidar com uma indireta. Indireta. Eu devolvo na indireta. Porque eu não posso esquecer que eu sou escorpiana, né, bem? É. Você me deu, eu vou devolver. Boa, boa. Quando bate bloqueio criativo e você tem que fazer uma publicação, assim, ou entregar uma publi, ou fazer uma publicação nas redes sociais. Continuo. Muita gente me pergunta qual é o segredo pra não ter bloqueio criativo. É você fazer mesmo que seja ruim. Porque aí você vai fazendo mesmo que seja ruim, até que vai ter uma hora que vai ficar bom. O segredo pra bloqueio criativo é não parar. Continua. Caraca, Faço mesmo que Carol. seja ruim. Boa. Quando alguém dá uma ideia fora da caixa que muda tudo. Aí eu amo, eu chamo pra abraço a pessoa, chamo pra fazer collab Já aconteceu? comigo. Já aconteceu? Já aconteceu várias vezes. Eu sou muito aberta, né, a que as minhas amigas têm a dizer, assim. Então, é isso, eu sempre considero, muito. Ah, que legal. Quando você ouve, isso aqui não vai funcionar no projeto que você ama. Tipo, quando alguém lê um livro seu, quando vê um vídeo, fala assim, isso aí não vai funcionar. Nossa, já ouvi muito. Ouço o tempo todo, mas eu acho que não vai funcionar antes de tentar. Olha. Isso me irrita porque a gente só sabe se não vai funcionar se tentar. Quando surge aquela vontade de desistir da carreira artística. Aí eu descanso. Ah. Aí eu falo, tá bom, eu vou dormir uma noite. Amanhã eu volto. Hoje eu vou desistir, mas amanhã eu Amanhã volto. eu volto. Se quiser desistir, é só descansar. Boa. Quando você assiste algo incrível e pensa, por que não fui eu que fiz isso? O tempo todo, né? Já aconteceu com você? Já. O tempo Cassino, todo. fui eu que fiz. Ou não, eu podia ter feito isso. Aí é paciência. Aí eu tento fazer uma coisa boa depois, mas Mas é isso, não né? dá pra fazer tudo também. Você já reagiu a algo criativamente e se arrependeu depois? Nossa, várias vezes. Tipo, fez e depois... Várias vezes. Sabe o que eu fico pensando? Se eu entrasse no Big Brother hoje, eu ia ter que passar uns 5 dias tirando coisa das minhas redes sociais. Não porque eu falei alguma coisa cancelável, mas porque eu tenho vergonha de algumas coisas que eu já fiz, assim. Então eu tiraria. Mentira, Carol. É porque eu reagi no impulso. E quem que você... Agora uma curiosidade. Se você fosse pro Big Brother, pra quem que você deixaria suas redes sociais? Você teria alguém? Tenho minha amiga de infância, Lulu Bilu. A Lulu Bilu ia ficar com todo... Lulu Bilu ia ser responsável por gerenciar todos os meus cancelamentos. É isso. É porque é importante ter alguém, Não, ela é né? muito boa com isso, ela trabalha com isso. Ela trabalha com marketing, mais do que isso, ela conhece minha essência. E ela sabe tudo que eu sou capaz. Então, Boa. ela cuidaria. E quando você sente que alguém te decepcionou? Eu choro. Nossa, como eu choro. Eu sou chorona. Sério, Carol? Eu Você choro chora? bastante, amiga. Eu choro. E quando recebe um elogio inesperado?
Ai, é difícil pra mim aceitar elogio. Eu tô aprendendo na terapia, mas é difícil. Eu fico sem graça. Eu tento rebater o elogio e falar, ai, é nada, não foi nada. É difícil. Ou se não, fala na minha roupa, eu falo, ai, foi R$2, sabe? Tipo, Meu, e você fez um vídeo desse, não é fez? porque é tudo. Gente, o meu perfil é autocrítica pra mim mesma. Tudo. Então, a tua rede social é você. Sou eu tô me criticando, tô zoando minhas. Quando alguém desaparece sem explicação. Aí eu Produtor acho. de elenco, amigo, sei lá. Eu tento entender como livramento. Esses dias falei pra um amigo meu, um grande amigo ator. Ele falou, você viu que aquele diretor sumiu e tal, que a gente tava vendo um projeto. Falei, amigo, a gente não fica rezando toda noite pra livrar a gente do mal. Aí quando a pessoa some, a gente fica, ai, por que sumiu? É verdade. É livramento. É verdade. E quando você encontra alguém assim depois de muitos anos? Dependendo da pessoa, às vezes não muda nada. Eu acho que uma curiosidade sobre mim que a gente não falou aqui é que a maior parte dos meus, assim, as minhas melhores amigas de infância, que inclusive foram minhas madrinhas de casamento, eram minhas amigas de internet por causa de RBD. Meu Deus! E quando eu encontro essas minhas amigas, é como se a gente nunca tivesse, assim, parado de conversar no MSN por um segundo. Você foi agora nos shows todos? Eu já sei a resposta, gente. Mas... Sim, 5 shows. E, Só 5. Teve mais. Podia ter ido mais. e como foi? Conta. Não, foi tudo. No último dia, eu fiquei 7 horas na chuva só pra pegar a grade. Ai, quando algo muito bom acontece do nada. Aí eu vou pro bar abrir uma cerveja. Não dá pra negar. É o que eu faço. Se você tivesse que escolher reagir menos ou refletir menos, qual você escolheria? Não, eu devia escolher reagir menos. Mas eu escolho refletir menos, porque eu gosto de reagir. Ah, não dá, sou eu. É verdade. É a minha essência. Se eu errar, eu peço desculpa, tento acertar depois de novo. É isso aí. É isso. Amiga, agora a gente vai para a próxima dinâmica do TimeCast. Ai, meu Deus! A gente vai encerrar esse episódio com uma dinâmica que a gente tem aqui. Eu vou pedir pra produção pegar a nossa dinâmica. Amiga, isso aqui é o seguinte. Tá. Atenta. É dinheiro? É o meu cachê? É um teste? Time teste? É um time teste? É um teste, amiga. Isso aqui é um teste. É o seguinte, tem várias cenas aqui dentro para 2 pessoas. Tá. E a gente vai sortear. Você vai pegar uma. Vou dar o nome. Ai, meu Deus! E a gente vai ter que produzir ela aqui. Meu Deus! Não sabia que eu ia atuar hoje. Tá. Sérgio, não nos mata se a gente Nossa, errar, ele vai odiar. Ele A gente vai vai ter que bloquear ele. Ele vai ter que bloquear Peraí. ele pra ver esse episódio. Nosso preparador vai ver isso aqui e vai falar: o que é isso? Pelo amor. Amiga do céu, o que vai sair aí? Ai, Jesus. Tchan, 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 tchan. 2 colegas de trabalho descobrem que vão ser demitidos e conversam sobre o futuro. Quer fazer esse? Quero, bora. Bora. Você que tá em casa, você não está preparado, porque agora nós vamos ser demitidos. O que nós vamos fazer, amiga? O que a gente faz? Opa, vou tirar. Vamos estabelecer qual é a nossa. Ó, qual já é a começou. nossa profissão? Vamos estabelecer. Pra galera que tá em casa já saber como é que faz assim, como é que funciona. Vida de ator. O que você já fez na sua vida? Você é advogada. Já fui. Você já deu aula? A gente é professora. Professora. Numa escola. Numa escola. Eu Tá. sou professora de dança e você é professora De teatro. de teatro. Tá bom? Tá bom. Então tá. E aí a gente. E por que a gente foi demitida? Vai A ser gente demitida? descobriu que a escola tá cortando os professores de extracurricular. Então a gente não vai poder dar aula, tipo, vamos supor que a gente dá aula no contraperíodo de tarde, não vai ter mais. Porque teatro e dança não precisa pra passar no vestibular. Que absurdo. Tá? E aí o que aconteceu? Aconteceu que. Tá, vamos lá. Vou chegar, Tá, você tá tá. na sala dos professores, amiga, Tô planejando aqui, sua aula. eu tô aqui. Aí eu cheguei. Só que. Gente, produção, 1 minuto. A gente tem. Eu esqueci de falar, amiga. A gente só vai ter 1 minuto. Tá bom, eu Nossa cheguei. cena é 1 minuto pra gente mandar pros produtores de elenco. Tá bom. Eu tô indignada aqui, pensando. Cheguei, sentei. Time, Oi, amiga. passei na sala da Rosângela agora. E aí? Ela tava falando com a Márcia. O que elas estavam falando? Tava falando que eles iam tirar alguns professores do quadro. Meu Deus. Aí e sabe o que eu agora? pensei? Rogério. Porque falaram mal do Rogério na reunião, você lembra? Aí eu pensei, graças a Deus, porque ele é chato. Tá, amiga, mas e se for nós? Por Você quê? sabe o Rogério? O Rogério dá aula de português, né? Mas por que ia ser...
Porque a gente é aula... Mas a gente é tão legal, amiga. O Amiga, Rogério é chato. Mas, amiga, eu dou aula de dança, tu dá aula de teatro. Quem que tu acha que eles vão cortar primeiro? O Rogério que é chato. Não, amiga. Eu tô achando que é a gente que vai rodar. E aí? Se a gente for demitida. Aí a gente conta. Conta o quê? A gente conta que a diretora gritou com a fulana porque ela foi de chinelo pra escola porque tava com o pé machucado. Carol. Ué, a gente grava alguma coisa, bota na internet, processa. Carol. Daí que a gente vai ser demitida 2 vezes, minha filha. Ainda ser por Não, justa causa, a gente não vai ter nem direito pra Mas é levar só pra se a casa, a gente gente não for vai ter direito. Vai ter demitida. dinheiro, amiga. Amiga, vamos levar um bolinho pra elas? O Rogério é tão chato. A gente vai levar o bolo, elas vão gostar da gente. Amiga, o que vai ser da nossa vida se a gente for demitida, hein? Você tá com o celular aí? Deixa eu entrar no iFood pra pedir o bolo. Um bolo, amiga? Menina, Bolo pra gente do levar... quê, cara? Não sei, pra gente levar ela pra elas. Fazer um agrado. Tá, mas daí a gente vai chegar lá e falar assim, aí, levar um bolo. Elas falam assim, eu precisava falar com você mesmo. E falar assim, vocês estão demitidos, o que a gente vai fazer? Você acha que elas são sem coração a ponto de demitir a gente depois de a gente levar um bolo? Amiga, você não acabou de ouvir que elas vão demitir a gente? Não, eu vou ver que elas vão demitir alguém. Eu acho que vai ser a gente. E se a gente se demitir antes? Amiga, o que a gente vai fazer da nossa vida se a gente se demitir? Ué, mas é só a gente não deixar elas demitirem a gente sai por cima. Carol! Vamos sair por cima. E se a gente abrir uma escola Bora de agora. artes? Vamos. Você dá aula de teatro e eu dou aula de dança. Mas a gente tem que se demitir agora? Vamos se demitir agora? E aí a gente não dá o bolo pra elas, a gente come o bolo. Vamos comer o bolo e vamos se demitir! Foi. Corta! Ô, produção, 2 minutos! Erraram. Muito bom. Eu senti mesmo que o negócio muito não tava rápido. cortando, não tava cortando. 2 tava sentindo minutos de cena, Mas gente. foi. Conseguimos cumprir. Conseguimos cumprir, amiga. Amém. Ai, amiga, fiquei tão feliz de ter você Eu aqui. tô tão feliz que não fomos demitidas. A gente se demitiu. A gente se demitiu. E é isso mesmo. Se vocês forem nos demitir, a gente vai se demitir antes. É isso, vou me demitir primeiro. Não quero você de atriz, não queria ser atriz. Quem disse que eu Não ser queria atriz? atuar no teu projeto. Não queria. Eu vou criar a minha websérie, meu bem. A gente vai se produzir. isso. Não quer me produzir? Eu vou me produzir, né, Carol? Eu te produzo. Eu te produzo. Eu te contrato. Eu te contrato. No meu casting você já passou o time. Olha, beijo no ombro, Brasil. E o pior é que eu amiga. já passei mesmo, que ela já produziu o curta que eu tava. Já coloquei ela num filme. Já me E ela botou, arrasou no filme. já me botou em filme. Ô, Carol, tu podia produzir mais filme, hein? Eu vou em Por breve. favor, Carol. Mas dessa vez eu só produzi, porque produzir e atuar foi caótico. Não, amiga, mas é que você como atriz também... É que assim, eu acho que a gente tem que criar uma equipe. É. Você- E a gente intercala também, né? Você administra antes, Uhum. ajuda e a galera vai e depois só executa o que você manda. Vamos. Eu acho. Vamos lá. Alô, Sérgio, alô, Cinecelo, alô... Tashiro. É... O André Tashiro. Alô, patrocinadores, bora produzir nossos filmes. Bora produzir nossos filmes. Gostei, Juntas. vamos. Ah. Amiga, obrigada por ter vindo Eu amei, aqui. Eu obrigada por amei ter me também. chamado. Aham. E eu tenho certeza que logo mais você vai voltar pra me contar mais novidades. Espero. Novos filmes, novas webséries, novas produções, mais milhões de views e milhões. Que eu tenho certeza que com seu coração lindo você vai alcançar ainda muitas pessoas que merecem te conhecer e conhecer o teu trabalho, conhecer tudo que você é. E eu tenho certeza que esse podcast também vai ajudar a outras pessoas te conhecerem, porque essa é a certeza. intenção, fazer com que histórias como a sua sirvam de inspiração também para outras pessoas, sabe? Porque é tão... por que ele nasceu, né? Aproveitando. Por que nasceu o podcast? É porque eu fiquei pensando assim, cara, é tão chato só eu saber as histórias dos meus amigos, eu quero jogar pro mundo. Ai, amiga, eu É, amei. Você é muito incrível, porque você fala de mim, mas você leva as pessoas com você. Ah. Então, eu desejo muito sucesso pra esse podcast, que vocês valorizem muito esse tipo de... Porque tem sido criado com muito amor mesmo. E tamo junto sempre, a gente vai se levando. Vamos. Uma puxa a outra. Vamos, não tem nada de anonimato aqui, agora o Brasil é nosso, É o sucesso. mundo. Uma Uhul! puxa a outra. Amei, obrigada. Obrigada, amiga. E você que tá em casa, sigam as nossas redes sociais, sigam as redes sociais da Carol. Carol, fala aí quais são suas redes sociais.
No Instagram é @carolruedas, no TikTok é @ruedascarol. E é isso. Espero que vocês me encontrem lá, que vocês gostem do conteúdo, me contem que vocês gostam também. E vamos juntos. Ai, obrigada, Carolzinha. Um beijo pra vocês que estão em casa e sigam todas as redes sociais do Time Cast. E eu também queria agradecer a equipe do Reinvente Podcast, a equipe do Reinvente Marketing e Agência. E eu tenho certeza que se vocês puderem seguir as redes sociais deles, eles vão estar muito felizes em poder atender vocês. E eles são incríveis, estão aqui, né, Carol? Maravilhosos, amei. Nos atendendo, tão Vou roubar a equipe pra maravilhosos. mim. Pode roubar, amigas. Eles são incríveis. E eu queria mandar um beijo pro pessoal em todo da equipe da Reinvente. E agradecer também a parceria pelo projeto. E você que tá em casa, um beijo. E até o próximo episódio. Tchau. Time Cast, Carol Ruedas, episódio 3.